doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do projeto Fala Doutores, projeto esse que vocês já estão conhecendo, venho tentando trazer as celebridades do mundo da medicina para abrilhantar aí a vida de vocês. Pós-Covid, agora já é fato, vamos parar com isso, não temos mais conversa sobre isso. Ainda está um pouco poluído, mas não tem jeito, tá? Hoje, doutor Pedro Carricondo, um grande médico oftalmologista, retinólogo, super rei do trauma ocular, diretor do pronto-socorro lá do HC da USP, CEO da GIC Vision, tesoureiro do CBO já há um tempo, doutorando pela USP, pai aí, marido, um fenômeno da oftalmologia, cara muito bom de papo, rei da inovação. Fala, doutor Pedro, tudo bem? Fala, meu querido Ricardo, tudo bem? Prazer estar aqui. É muito bom estar aqui e conversar com vocês um pouquinho sobre tudo que a gente tem feito, né? Sobre todos os tombos que a gente vai levando pelo caminho, né? E tentando falar um pouquinho também das pingas que a gente vai tomar lá na frente, a hora que as coisas ficarem bacanas, né, cara? Mas é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho aí da nossa experiência, tentar, na verdade, compartilhar, né, o que a gente fez de certo, o que fez de errado e que pode ajudar todo mundo que está aí na labuta. Com certeza. Deixa eu aproveitar aqui, sempre início de programa, né? Audiência mais alta, pelo amor de Deus, tem a porcaria de um botãozinho branco ali. Vocês apertem ele, façam a inscrição. Aqui embaixo, ó, todo mundo dando like. Ajuda pra caramba o canal a prosperar, aí para mais gente, mais pessoas, porque hoje o papo vai ser brilhante, muito bom. Vamos lá, Pedro, começa aí, GIC Vision. Da onde que veio isso? Aonde é que surgiu aí e o que é a GIC Vision? O Geek Vision é um grupo que se reúne para falar de inovação. A gente juntou um monte de nego que gosta disso, que gosta de ficar trocando ideia. Pedro? Não, tem gente de todas as áreas. Tem, sei lá, arquiteto, cientista de computação, tem engenheiro, tem pessoal da área de humanas. Puxa, tem gente de todas as áreas que se reúne lá e fica tentando pensar, né, o que a gente podia fazer diferente. A gente, de vez em quando, brinca com os problemas lá, joga com os problemas para a galera tentar ajudar a gente a resolver. E, cara, sempre tem alguém que já fez ou já viu alguma coisa diferente e ajuda a gente. E a proposta é essa, ser um grupo aberto, um grupo onde a gente discute inovação, que a gente discute problemas que vão trazer inovação, que tem gente que já tem startup, que já está andando, que traz para o grupo validar e falar, ó, isso está legal, isso é um bom caminho. Tem hora que o grupo vai falar, a gente tem só o pessoal do... a gente brinca que a gente tem os setores, né? Presencial ou online? A gente fez bastante coisa presencial antes da pandemia, aí veio a pandemia, bagunçou um pouco, a gente manteve durante um tempo o presencial, o online, né? Mas agora que a gente vai retomar, esse ano, se Deus quiser, semana que vem ou na outra, a gente já tem nossa primeira reunião, até mando para você divulgar para o pessoal aí, para a gente poder fazer, e a gente quer fazer daí híbrido, né? Ter o grupo lá reunido e abrir para o pessoal de fora também, para ter quanto mais gente, né? Essa é uma riqueza grande que a gente tem num grupo, né? O grupo de inovação, ele depende de gente diferente e não funciona. Se você juntar com dois amigos que pensam igual a você, vocês vão chegar no que vocês já têm, no que vocês já fazem, vocês não vão conseguir pensar diferente, porque ninguém vai falar. E aí vem o que eu ia falando, né? Os setores vão... Uma das coisas que a gente tem lá é o setor do VDM, vai dar merda, cara. Tipo, é a galera que só foca em falar que o negócio não vai dar certo, cara. Não vai dar certo por isso, por isso, por isso. E, pô, é muito bom você ter alguém olhando dessa forma. Porque, cara, se tem alguém falando pra você, ó, não vai dar certo por isso, cara, você já contorna aquilo, você já resolve aquele problema antes dele virar um problema de verdade para você. Então, até isso é legal, cara. E acaba sendo, como é um grupo que a gente acabou virando todo mundo amigo, né, cara? É muito mais fácil você escutar um amigo teu falando que o negócio não está certo, que não está bacana, do que um cara depois lá na frente, a hora que você está pedindo investimento, o cara fala, olha, isso aqui não está certo por conta disso. A gente até tem uma reunião um pouco mais light aí sobre isso, né, que chama Pub Vision. Na verdade, o Pub surgiu fora do Brasil, um grupo de pesquisadores brasileiros que estavam nos Estados Unidos, eles começaram a se reunir e pesquisadores universitários brasileiros, e daí tem o lugar que eles são, né? Então tem o Pub Nova York, Pub Houston, tem Pub Paris, tem uma série grande de pubs, e a gente acabou, o Geek Vision virou representante desse grupo
No Brasil, a gente pensou, pô, mas fazer um pub Brasil, cara, é esquisito, né? Um pub São Paulo até tem, mas um outro grupo depois acabou fazendo, mas a gente achou estranho. Então a gente falou, bom, vamos fazer um negócio diferente. Então a gente propôs para a Central lá e eles aceitaram a gente fazer focado num problema, focado num assunto, né? Então é por isso que a gente tem o Pub Vision, que é uma reunião que a gente faz e a ideia é ser num lugar que gere network. Então a gente coloca normalmente uma palestra, uma pessoa que está fazendo alguma coisa diferente e assim não é uma palestra, é o cara trazer, ó, puta, eu estou fazendo, sei lá, terapia gênica em oftalmologia. E daí vai um monte de gente que sabe, que não sabe do assunto, que quer ouvir. Normalmente é num bar onde a gente pode tomar um chopp junto e fica lá batendo papo e conversando, tal. Não é para ser nada formal, como eu falei. Acho que uma parte importante dessa nossa ideia de inovação e de grupo de inovação é a gente se aproximar e ter uma conversa muito mais leve do que você está, sei lá, defendendo uma tese com o professor e não sei o quê. E a gente tenta quebrar essas barreiras da melhor maneira possível aí. Então, está todo mundo convidado. Quem quiser, a gente vai divulgar. A gente tem o Instagram, tem o Facebook aí, se alguém quiser dar uma olhada lá. É Geek, Geek, Vision, de visão em inglês. É isso aí. E tem já o modelo de negócio já estabelecido? Vocês conseguem encontrar solução? Bota aí em prática, já monetiza isso daí? Vocês estão só numa ideia de auxiliar mesmo o ecossistema? Como é que funciona isso daí para vocês? Agora a gente está tendo que ir atrás porque começou a aparecer proposta de parceria, de gente querendo trazer dinheiro para a gente ajudar eles a avaliar as coisas e coisas do tipo, só que a gente não tinha PJ e tal. Como eu falei, era muito mais um grupo de amigos tentando se ajudar entre si, e assim, muita gente já tinha alguma coisa andando, já tinha algum projeto próprio. Quantas pessoas são, Pedro? Quantos vocês são? 5, 10? Como é que é isso? Não. O grupo todo são umas 150 pessoas. É que tem aquela grande. assistência... assistência é bem flutuante, né? Então, tem gente que às vezes estava morando em São Paulo na época, frequentava pra caramba, aí foi para fora, afastou um pouco e voltou na pandemia quando a gente ficou online. Então, por isso que a gente quer manter essa questão do híbrido, né? Mas tem gente que começou, tentou fazer alguma coisa, tentou montar projeto, desistiu no meio do caminho e viu que não era, que aquilo não servia e está tudo bem, né, cara? Às vezes a gente fica sofrendo com coisas que não são para a gente, que não estão no cerne da gente participar daquilo, fazer aquilo e se dedicar àquilo, né? Inovação exige um certo grau de paixão, né? E a gente brinca, né? Tem que se apaixonar pelo problema e não pela solução, né? E volta e meia vem alguém que acha que teve uma ideia brilhante que não resolve o problema e a gente estava batendo papo antes. Morre abraçado com ela, né? Exato, afunda porque a solução que ele achou é uma âncora, né, cara? E o cara se amarra nela e nada dá certo, né, cara? Então, isso a gente agora está montando um modelo aí para a gente poder realmente monetizar o que a gente está fazendo, mas assim, a ideia nunca foi ganhar dinheiro com isso da nossa parte, foi muito mais trazer isso para dentro da medicina, trazer isso, principalmente, né, lá no HC, lá em São Paulo, a gente tem muito residente, então cara, a gente tem que pôr essa nova geração de médicos aí. A gente fala nova geração como se a gente já fosse velho, né? Mentira, a gente tem que se colocar, e com certeza quem mais lucrava com isso era eu, de conversar com um cara que está falando de inteligência artificial, mas isso assim, agora tá o boom aí com o chat GPT e tudo mais tal. Mas, cara, a gente fala sobre inteligência artificial desde pelo menos 2016, 2017, com essas aplicações que os caras estão fazendo. A gente falava, ó, só falta poder computacional. A hora que tiver poder computacional, o negócio vem. E a gente está vendo agora, é só o computador que melhorou, mas a programação, etc., tudo já tinha lá atrás como fazer isso. Então, cara, é muito legal a gente já ir pensando, olha, a gente vai ter que pôr uma grana nisso daqui a pouco para integrar com nossa clínica e tal. A gente tem uma brincadeira lá que até é um negócio que, de repente, a gente pode até tem que retomar, não é que pode, a gente tem que retomar, que é o consultório inteligente. E aí, um parceiro nosso aí que até falou com você esses dias, né, o Alexandre Rosa, cara, ele é um cara que sempre foi empolgadaço com isso, sempre mostrou várias formas de você, vamos tirar papel do consultório, a primeira coisa. Cara, beleza, você tira o papel, você consegue, a gente
coloca isso no curso dos residentes nossos. A gente tem o curso básico, que agora, no mês de março, o residente está entrando, a gente tem um dia só para falar dessas coisas. E a gente fala, pô, consultório, dá para você tornar tudo automatizado, cara. O que liga, o que desliga, a cada hora, você consegue... Cara, e são coisas que você fala, puta, mas isso deve ser difícil, né, cara? Meu, às vezes é uma tomadinha que você bota lá, não vou falar que é barato, porque as coisas ainda não estão baratas, mas isso, o preço vai caindo com certeza, mas, cara, é uma tomadinha que você bota lá, que você programa com o celular, com o Bluetooth, e, cara, o aparelho vai estar ligado das 8 da manhã às 18, mesmo que você esqueça de desligar, ele vai desligar sozinho, porque você deixou programado, por exemplo. Você consegue colocar um negócio que reconheça a face do paciente a hora que ele entra na porta, e a tua secretária já sabe quem que é o paciente e já consegue dar aquela seu fulano, é um prazer recebê-lo novamente. Poxa, desde outubro do ano passado que a gente não conversa, hein? Pô, isso você já ganha o paciente, é um negócio super legal. E cara, aí, tá, olha só, os exames que você vai fazer são tais, tais e tais. Cara, você lembrar de cobrar o paciente, tudo isso dá para automatizar também. Cara, dá para fazer tanta coisa legal. Isso, assim, eu estou pegando um pedacinho de uma coisa que a gente pode pensar em inovação, né? E a gente pode até daí começar a querer ir para outras áreas e pensar, poxa vida, mas e os tratamentos? O que a gente pode melhorar de tratamento? O que a gente pode fazer para melhorar diagnóstico? É uma coisa enorme. E aí um spoilerzinho para você aí que a gente vai tentar fazer pelo CBO esse ano, que é fazer o hackathon. Se tudo der certo, meio do ano a gente vai ter um hackathon bem legal em São Paulo, vai ser aberto para todo mundo, tal. A gente só está fechando o lugar, é a única coisa que está faltando agora, porque a gente tem a proposta de tentar gastar o mínimo possível com isso, né? Mesmo o CBO bancando em grande medida o evento como um todo, a gente está tentando achar um lugar que o custo seja razoável, porque a gente não quer ficar nas mãos de ninguém que possa, de alguma maneira, interferir com o que vai sair de lá, né? Então, a gente não quer pegar dinheiro de ninguém antes da gente ter. Depois que a gente tiver o evento pronto, a gente fala, você quer entrar? Mas, você vai me dar o dinheiro só para ficar lá quietinho, olhando o que a gente está fazendo. Você não vai dar palpite e você não vai... a gente está com essa ideia. Então, por isso a gente quer, primeiro, resolver o lugar. Não sei se custo zero, é isso que está sendo a nossa meta agora, mas é um custo mínimo, mas está bem andado isso, então é praticamente certo que a gente vai ter esse hackathon aí. O hackathon, a ideia você joga o problema para cima, bota aquela galera lá e, cara, cada um vai procurar a sua forma de resolver. E aí a gente tem que definir bem os problemas, e isso a gente já está discutindo, já tem alguns candidatos aí, na hora a gente vai fechar, até porque é legal você ter vários problemas para colocar, que você já sabe tudo que vem, se tudo der certo, já tem outro hackathon e o negócio sempre vai andando bacana aí, né? Dá para fazer no catarata refrativa, não? Em maio, pô? Podemos, pô. Podemos. É uma possibilidade. E outra coisa que eu estava pensando aqui quando você estava falando, como é que é a conexão da GIC com a USP, da GIC Vision com a USP? E vocês têm algum vínculo lá com o HackMed? Eu falei aqui com a Lili, falei com o Cauê também. Show de bola, sim. A gente ajudou eles no começo, né? O primeiro evento deles lá, o Hackathon, que foi dentro da Faculdade de Medicina, a gente teve várias pessoas do Geek Vision participando. O Cauê foi um dos caras que participou do Geek Vision no começo dele, meio na fundação lá. A gente abriu para os alunos da faculdade. O Cauê foi um cara que participou. Eu não lembro se ele estava para ir para os Estados Unidos ou ele estava voltando dos Estados Unidos, e ele falou, pô, cara, aqui Cauê no Brasil... É um moleque brilhante, né, cara? Brilhante, cara, brilhante, cara. Cara, a galera não consegue imaginar que, assim, tá, ele tá falando ali, pô, esse cara deve ser um puta médio, né, cara? O cara é capitão do time de futebol da não, faculdade, gente boa. Cara, você fala, porra, tipo, não, nada disso, cara. O moleque é daqueles cabeçudos que a gente encontra uma, duas vezes na vida aí, que, consegue fazer tudo que o cara se dispõe a fazer, o cara faz bem pra cacete, cara. O moleque realmente é brilhante, cara. Assim, ter tido a oportunidade de conviver com ele, de passar em algum momento com o cara é muito legal. E essa é uma coisa legal do Geek. O Geek não é uma coisa permanente que o cara tenha que ficar lá e que tenha presença, cara. Então, assim, a gente está dentro da USP, a gente funciona a partir da oftalmologia USP, né, cara? Mas, assim,
não tem nada de matéria, de coisa. É um negócio que é a única coisa que a USP acaba oferecendo para a gente é o espaço ali para a gente funcionar. Mas, assim, não tem nenhum tipo de vínculo que impeça pessoas de outras universidades. A única coisa é realmente a oportunidade, né? Acho que você montar um grupo que você não tenha como começar é muito mais difícil, né? Se você está num lugar onde as oportunidades se apresentam, é muito mais fácil, né, cara? Então, assim, a faculdade de medicina, você tem as outras faculdades, as engenharias e tudo mais, você consegue ter um contato. Então, você com e-mail, você consegue divulgar as coisas, tal. Isso facilita bastante. E assim, ó, o Geek é muito mais despertar interesse, e por isso que eu falei, a gente até agora não tinha nem pensado muito em modelo, é que agora tem gente querendo trazer coisa para o Geek fazer. Então, aí a gente vai ter que montar PJ, etc. Imaginei, pô. Achei que já tivesse já forte isso, já. Não, cara, tipo, pô, ganhar dinheiro dá trabalho, cara, às vezes, viu, cara? Eu vou te falar que, cara, a gente é Não, é tão porque você ocupado, falou, cara, né? que, Não era o foco, né? Mas, sim, assim, tipo, com certeza, às vezes atrapalha, mas com certeza vocês estão deixando dinheiro na mesa, né? Porque vocês estão gerando solução, pô. não, Estão resolvendo com problema, certeza, isso é trabalho, né, pô? com certeza. É que pra gente era um negócio tão divertido e acho que isso faz parte, né? Aquela história, faz uma Dá coisa que medo, você né? gosta, que você não vai trabalhar, que você nunca mais vai trabalhar na vida, cara. Então, puta, cara, a gente falar que isso é trabalho, cara, dá medo de virar aquela coisa chata que, mas tá caminhando para isso. A gente foi meio Legal. empurrado para isso por conta das coisas. Mas se a gente pudesse continuar batendo papo, tomando cerveja entre a gente ali cara, e vendo cada um acontecer, então, puta, teve uma menina que foi do Geek cara, ela também era do oftalmo, tudo, mas ela falava, poxa, eu não conseguia me achar em lugar nenhum dentro da residência tal. Cara, com vocês aqui, eu sei que eu posso chegar e conversar e perguntar desde, tipo, meu, a qual computador que eu vou comprar para o consultório, entendeu? Tipo, olha, eu quero montar um projeto. E, cara, ela fez um trabalho muito legal, cara, tipo, de pegar um ambulatório do HC, cara, com 1 bilhão de pacientes, gente entrando e saindo, não sei o que tal, cara, e sentar e ver um fluxo e ficar brincando e usando ferramenta que a gente usou, design thinking, não sei o que tal, que a gente acaba falando e fazendo de vez em quando umas oficinas lá para brincar disso. Cara, ela conseguiu reformular um ambulatório grande lá do HC e tal para melhorar a condição de todo mundo e todo mundo trabalhando mais feliz, assim, sabe? Tipo, colocando mesa em lugar diferente, colocando lâmpada diferente em lugar diferente, sabe? Assim, uma coisa que você fala, meu, mas quanto você gastou? Sei lá, gastou 5, 6 mil reais para reformar uma coisinha ou outra que precisou ali, mas, cara, sem fazer nada demais, assim. Cara, e é isso, cara. O Geek é muito mais resolver essas coisas do dia a dia para a gente mesmo do que simplesmente ser uma coisa que a gente quer ser uma incubadora de startups que vão gerar milhões e a gente vai ficar rico daqui a pouco sem precisar trabalhar, né? Até porque o dinheiro vai ficar cada vez mais difícil. Acho que está todo mundo se ligando que não dá para continuar só botando dinheiro, torcendo para que o negócio vire em algum momento, né? Acho que isso está mudando já e cada vez mais vai ter cobrança de resultado, né? Em tudo, né? Não, isso daí que você estava falando da ideia dela de fazer fluxo, né? É um negócio que tem um valor gigantesco, né? Aquele filme do McDonald's, né? Aquele Fome do Poder, Sim. um das grandes diferenciais do cara foi, na verdade, constituir o fluxo operacional dos atendentes e dos Sim. cozinheiros Agora, dentro, né? agora que você está falando, cara, veio a lembrança, cara. Quando eu estava discutindo com ela isso, quando ela mostrou para um monte de gente, cara. Tipo, eu não sei se alguém teve essa ideia mental, assim, tipo, mentalizou que era a mesma coisa que os caras faziam desenhando, porque ela trouxe ela fazia isso com um joguinho, assim, com um negocinho de imã, cara, e daí ela ficava pondo os móveizinhos, cara, que ela fez modelinho do móvel, cara, igual os caras desenhavam no chão, cara, mas, cara, ela ficava desenhando os móveizinhos, a gente ficava pondo para lá, pondo para cá, não, mas isso aqui vai atrapalhar de passar, mas tinha uma cadeira de roda aqui, cara. Pô, mas é exatamente a mesma coisa que ela fez, cara. É isso, cara. É muito legal. Essas coisas, cara, divertem a gente, assim, tipo, mais que diverte, né, cara? Porque a hora que você vê o negócio funcionando, cara, dá uma satisfação que não tem tamanho, né, cara? E acho que todo mundo que tá na medicina quer ter essa satisfação de saber que ajudou, saber que
que fez o negócio dar certo e que melhorou tal. E, cara, às vezes a gente acaba se acomodando, cara, e podia estar fazendo um pouquinho melhor e falta talvez um estímulo. E talvez ter um grupo de doidos junto que vai te dar apoio, para falar, não, vai lá, faz sim, cara. O que você precisa? Só que a gente vai lá carregar móvel, você a gente vai e tal. E, cara, de repente o cara, sei lá, tá aí num posto de saúde, cara, que ele tá vendo que o negócio não tá legal, tem vontade de falar, puxa, mas como que eu faço para tentar melhorar, cara? E dá, cara. Dá para o cara tentar, sei lá, melhorar agendamento. Cara, sei lá, a gente fala muito hoje de inteligência artificial, cara. Sei lá, cria um WhatsApp aí com um robozinho, cara, para o cara marcar e desmarcar consulta, e o cara que não vai conseguir na consulta, o cara manda uma coisa para o robozinho, o próprio robô já desmarca, ele abre aquela vaga e joga para um pool de pacientes que ele tem, ela, sei lá. Cara, são coisas que, assim, que eventualmente nem vão custar tanto, que vai melhorar tanto a medicina para o povo, cara, que vai dar uma satisfação tão grande para a gente, cara, saber que isso está funcionando, cara. E tem coisas que, assim, ninguém vai olhar e vai vir bater nas suas costas e falar, puta, que legal que você fez, cara. Mas a tua satisfação vale, cara. Isso é algo Não, que a com gente... certeza. Mas vou te falar, cara, isso é um debate super interessante na questão da monetização, né, cara? A gente acaba que tem sempre a classe médica, né, até a classe de saúde em geral, né, um preconceito em ser monetizado, em ganhar dinheiro por uma boa prestação de serviço. Eu entendo e tenho a mesma dor aqui no canal mesmo, na história de monetizar, tipo, pô, traz patrocínio, e aí, pô, eu não posso falar o que eu quero, do jeito que eu quero, com quem eu quero. Então, assim, tudo isso preocupa. Mas, por outro lado, pô, vocês entregam um puta valor. Qual o problema de vocês receberem por isso, né? Eu acho que o problema é quando você trabalha pela monetização. Você Sim. trabalha pelo dinheiro, aí mata o projeto. Mas, Sim. assim, receber dinheiro por fazer o bem, né? Pô, cara, não podia ter constrangimento, não podia ter dificuldade, né? Eu acho que foi por isso que o negócio veio naturalmente, entendeu? O negócio veio Legal. andando, chegou nesse ponto que a gente precisa ter a PJ aí para a gente fechar o negócio, para a gente poder Pô, botar legal, esse dinheiro legal. para dentro, cara. Mas, assim, a nossa ideia é muito mais usar esse dinheiro para fazer outras coisas legais, entendeu? Então, por exemplo, sei lá, a gente teve um grupo que queria doar uma impressora 3D para a gente brincar lá no HC. O Uhum. HC tem um problema que é espaço, né, cara? Eu acho que muitas as universidades públicas, etc., têm essa questão, né, cara? Você achar um espaço onde você consiga colocar um computador e uma impressora 3D, que é um negócio fenomenal, puta, depende de ter uma sala para isso, e daí você começa na briga. Pô, quem que vai ceder a sala? Você vai pôr a sala onde? Você vai pôr esse aparelho aonde? Na sala de quem, né, Mas hoje cara? já tem umas Então, menores, né, Pedro? Eu não tem. conheço impressora 3D, Não, não. já não é. Não, já não é tão grande, é pouco maior que uma impressora comum e tal. Mas é aquela coisa, não pode ficar mexendo, não pode ficar Entendi. arrastando um lado Mudando de para o lugar. outro. Vai começar a dar problema, vai descalibrar os negócios lá e você não vai ter o mesmo resultado tal. E aí a gente está falando de impressora de plástico comum, né? Você tem outros tipos de impressora, né? Então a gente tinha um projeto, essa foi de umas startups que estava mais andando antes da pandemia, e a pandemia deu uma bagunçada, mas de imprimir material cirúrgico. Você tem resina, você pode esterilizar, que você pode levar para autoclave. Ela até muda de cor para você saber que ela passou pelo processo de esterilização. Cara, são umas coisas muito legais, cara. Daí dá para você brincar de fazer instrumental. Você Não, peraí, desenha instrumental. eu não sei se você sabe. Se você não souber, é obviamente totalmente natural aí, mas é como você está mais envolvido nisso. Como é que é essa questão de impressão de órgão, cara? Ah, sim. Cara, Você tem da onde vem, impressora? cara? Eu não entra na minha cabeça, cara. Tipo, como é que você imprime a célula, cara? Tipo, como é que Não, você não vai eu não imprimir. sei, cara. Você não O vai que, imprimir que é, célula. cara? Você vai Bota de uma pôr a forma célula lá. bem Tá. simples, cara, que eu nunca Não, consegui entender isso. Já vou fazer um todos, corte disso daqui, ó, fato. todas as impressoras, as impressoras 3D, etc., elas vão colocar camadas. Então, o que você vai fazer? Você Tá. vai misturar colágeno, substâncias ali que vão servir como um arcabouço para o que você está fazendo. Você vai colocar aquela camada. Daí depois você vai vir pondo células. Então, na verdade, não é que você vai imprimir a célula. Você vai colocar a célula ali com o bico da impressora.
E você vai fazendo camada, célula, e você tem, no final das contas, o desenho de um órgão ali. Mas imprimindo, colocando a substância que você precisa colocar em cada camada. Que substância é essa, Pedro? Cara, aí eu sei mais ou menos. Você falou, eu não trabalho diretamente com isso, mas entendi, é uma mistura. Não, mas você já viu alguma coisa do gênero? Eu já escutei. Já. Em olho tem um modelo mais ou menos simples, né, cara? Assim, simples, modo de dizer, né, cara? Mas a córnea, cara, é uma coisa que não é... A gente tá na internet aberto, cara. Para de falar simples, é bárbaro. Vai ver uma pessoa que, tipo, não é nem médica ouvindo aqui. Não, mas, ó, a córnea tem uma vantagem. Ela é só colágeno. Ela não precisa de tanta célula, assim, e tal. Então, já tem um modelo razoável de córnea para você fazer para transplantar? De estroma. Para transplantar. Estroma, né? Estroma de córnea já dá para fazer. Acho que o Zé Álvaro participou disso, saiu recentemente publicado. Para córnea eu sei que tem. Eles... Zé Álvaro, não, Bob, aproveita aqui. Zé Álvaro convidado publicamente, que eu já conversei com ele, acabou que a gente não fez data. Então agora, mais ainda, quero escutar. Pronto. Para ele falar, ele publicou acho que final do ano agora, cara, sobre isso. É bem legal. É bem legal. Outros órgãos, tem muito órgão que você consegue fazer todo esse arcabouço, que eu falei, essa parte, vamos dizer, meio de colágeno, com fibrose, que é o negócio mais duro, mas você não tem órgãos funcionais, ainda totalmente funcionais. Então, por exemplo, tinha um modelo de coração que tinha um moleque lá da USP fazendo, lá do INCOR. Eu estava pensando exatamente isso. Existe alguma possibilidade, cara? As pessoas almejam imprimir um coração? Já tem um modelo impresso deve ter impressão de válvula, né? De válvula isso é fácil, né? Porque, no final das contas, é só fibroblasto ali e matriz externa, né? Mas eu acho que eles estavam buscando conseguir colocar o miócito para fazer contração mesmo. Mas eu acho que ainda tem um problema de você organizar, né? Cara, a retina, por exemplo, se você for olhar, o problema da gente fazer, por exemplo, a gente consegue fazer célula-tronco, fazer célula de pele pigmentada da retina. Então, você pega aquelas áreas de atrofia, você consegue ir lá e colocar epitélio pigmentado da retina por debaixo da retina para fechar o defeito. O problema é que a célula ela precisa orientar. O epitélio pigmentado ele não pode ficar para qualquer lado, ele tem que ter o lado certo dele. Então, assim, até teve um trabalho da Unifesp, eu até cheguei a ver cirurgia deles fazendo lá, eles simplesmente pegavam um paciente com um Stargardt e injetavam debaixo da retina. Cara, ficavam uns grumos de pigmento por debaixo da retina ali, mas tudo desorganizado. Então, o próximo passo seria você começar a ter uma matriz onde você consegue organizar as células, orientar as células e colocar essa matriz por debaixo da retina. Só que aí tem que não ser tóxico. Aí, assim, quando eu te falo um negócio, se você for pensar... lógico. Você tem a tecnologia para fazer uma série de passos, mas daí a hora que chega no real ali é muito mais difícil. Mas os caras estão andando bastante. Tem impressora tecidual no Brasil, assim, em São Paulo, que eu sei que tem uma no INCOR e tem uma na Unifesp, que eles têm um lugar lá que a parte de inovação, que é o oftalmo, também trabalha com a impressora, mas eu acho que é uma impressora compartilhada. E é um bicho gigantesco? Tamanho de um vitreófago, vamos dizer aí. Uma caixona grande. E, assim, os insumos são relativamente caros, né? Os insumos são bem especializados aí, né? Não é uma coisa que você compre fácil, assim, né? Entendi. E aí tem o controle. É muito louco, rapaz. O controle ambiental também é dureza, né, cara? Porque você está fazendo um negócio, você tem que tomar cuidado para não crescer bactéria ali, senão acabou, né? Você não faz nada. Então, o problema disso daí é porque cai o mundo em cima de você, né? Contra a tua ideia, e aí acaba que você morre e os próximos ficam em pânico, né? Então acaba que um projeto e uma ideia que poderá até, ou poderia ser diferencial para tantos pacientes com deficiência, né? Vai em água, né? Sim, mas
Tem muita coisa bem bacana com isso, e acho que esse é um caminho bem legal para os transplantes. Tem coisa que, no final das contas, você consegue fazer em pequena escala. Então, fígado, por exemplo, se você substituir um pedacinho dele, você às vezes consegue dar conta de tudo, que as células vão crescer e não sei o que, tal, talvez seja um modelo que funcione. Agora, um coração inteiro, cara, eu acho que o nível de complexidade ainda está um tanto à frente do que a gente consegue hoje. Mas você consegue fazer coisas relativamente pequenas, pelo que eu vi até agora, e o mais engraçado é isso mesmo, eles imprimem um órgão pequenininho ali que o cara consegue mostrar que tem função. Então, pô, dá para você começar a imaginar coisa nesse sentido aí. Órgão que sabe que o organismo vai fazer crescer, ou que, se você tiver um pedaço pequeno, supra as necessidades, isso talvez seja mais próximo do que a gente imagina. O Pedro já sabia que gravar com você ia ser uma dificuldade para mim, rapaz, que eu ia ter um monte de coisa para ficar te perguntando, rapaz. Ia sair aqui completamente do meu script, cara. Putz, grila. Muito bom, muito bom, muito bom. 10. Mas peraí, vamos lá, vamos voltar na tua história aqui, que eu tenho que botar isso aqui no ar, dentro do cronograma Fala Doutores, cara. Fala aí para gente, como é que era a tua essência aí? Teoricamente, essa primeira pergunta que eu faço, com uma ideia de mostrar um pouquinho da onde você veio, como é que foi tua origem, como é que era a presença dos teus pais em casa, ou ausência, irmãos, estudar. Conta um pouquinho aí da tua infância. Pô, eu sou do interior de São Paulo, né? Interior do estado de São Paulo, uma cidade relativamente pequena, uma cidade com 100 mil habitantes, chamada Assis. Dá uns 450 quilômetros da capital de São Paulo. Então, é bem para o meio, mais para o oeste, né, sudoeste de São Paulo, quase fronteira com o Paraná já. Então, a gente está, Assis ali, a gente está a 120 quilômetros de Londrina, por exemplo, pertinho. Um monte de gente de Assis vai para Londrina estudar lá e tudo mais. Eu fiz a minha vida inteira... O que tem Assis, Pedro? O que é Assis? É o quê? É agronegócio, cara? Um pouco de agronegócio, tem bastante cana em volta. Já teve mais coisa, né? Tinha soja, mas hoje em dia é muito mais cana, que é o que manda ali. Mas que a cidade gira muito nisso, né? Economia gira da muito cidade... nisso. E nos últimos tempos, os caras investiram em universidades, né? A CIS sempre teve Unesp, né? A parte de história, filosofia, etc. Aí depois o pessoal montou uma universidade municipal, né, chamada FEMA, que foi crescendo, começou com engenharia de computação, tal. Hoje tem as engenharias, tem até medicina, fomos Unip para lá. Então a cidade virou meio também um relativo polo universitário. Então isso acabou movimentando bastante a cidade. A cidade ficou a minha infância inteira ali perto dos 100 mil, eu chegava nos 100 mil. Nos últimos tempos deu uma aceleradinha nisso, mas não está muito maior que isso, deve estar com 110, 115 mil habitantes agora. Eu estudei minha vida inteira em colégio público, né, até o segundo colegial. Meus pais eram professores de escola pública, então eles tinham uma frase que me chamava a atenção, né? Os dois. Meu pai é professor de matemática, minha mãe é professor de português, cara. Então, não podia falar errado, não podia errar conta em casa, né, cara? Nunca teve essa pressão, mas você sabia que tinha um negócio diferente, né? Não tem como. Mas, assim, eles sempre falaram que eles não iam me colocar em escola particular porque, cara, eles falavam, se eu não acreditar no que eu faço, acabou o que eu estou fazendo. Então, assim, eles faziam questão que eu continuasse em escola pública. Foi até onde deu, até o segundo colegial. Daí, no terceiro colegial, eu fui para a escola particular, fui fazer... A escola chamava Xereta, é engraçado os nomes que as escolas têm no interior, né? Mas era sistema ângulo de ensino, então já era tipo um cursinho preparatório para o vestibular, né? Então, eu mesmo usava as apostilas do ângulo de São Paulo, então era como se fosse já um cursinho, já no terceiro ano, né? E as escolas a escola que você estudou, era melhor do que em São Paulo, a escola pública? Quando você foi aí para essa escola, você sentiu muita diferença? O ensino não era tão bom?
Não, era assim, a escola pública, pelo menos em Assis, naquela época, não era tão Não abaixo dos defenda seus pais, particulares. hein, pô. Não, eu sei, não, mas assim, até acho que até a oitava série com certeza não tinha diferença. Talvez tivesse um pouquinho mais de Tá. diferença, fosse a parte do colegial mesmo. Mas assim, aqui o interior tem uma grande diferença que no final das contas os professores são os mesmos. Obviamente, na escola particular você selecionou todos os melhores professores de todas as escolas e isso facilitava. Mas eu tive aula com vários professores que davam aula nas duas faculdades, nos dois sistemas, né? No público e no privado. Então, no final das Teve aula com contas, teus pais? não tive, não tive. Eles davam em outras escolas, tal. Isso, Aham. felizmente, não precisei disso, cara. Essa deve ser uma situação bem ruim, cara. Mas tive aula com muito amigo deles, né, cara? Então, a Aham. vida inteira sofri bullying, vamos dizer assim, porque a professora de história me conheceu de bebezinho, me chamava de Pedrinho. Puta, cara, a hora que ela fala, não, porque o Pedrinho, cara, eu já sabia que os caras lá de trás estavam zoando sem parar, cara. Assim, graças a Deus, sempre fui bom aluno, Mas você mas era bom aluno, nunca né? tive problema de relacionamento. Sempre fui bom aluno, mas nunca tive problema de relacionamento, cara. Sempre fiz todas as Tá. minhas coisas, cara. Jogava bola, tal, gostava de jogar bola, jogava basquete. Cara, sempre me dei super bem. Então, assim, então facilita isso, né, cara? Então, não tinha essa coisa de, tipo, era o nerd que ficava isolado e sofria com Uhum. isso. Não, isso, graças a Deus, nunca tive esse tipo de problema, graças a Irmãos, Deus. Pedro? Uma irmã e um irmão. Meu irmão, infelizmente, faleceu de acidente logo antes da pandemia, Ah, meus 2019, Pedros. outubro de 2019. Mas é coisa da vida. Mas esse meu irmão é bem mais novo. Ele tinha 6 anos a menos que eu. Seis, não, é mais 7. 6 para 7 anos. E tem uma irmã que é Aham. 2 anos mais nova que eu, que é bem próxima. E ela foi para a área de direito, coisa bem diferente aí, um do outro. Mas fiz escola pública até o segundo colegial, o terceiro fui E, fazer vo- não, e particular. vocês, e vocês viveram juntos? Os Sim, irmãos? sempre juntos. Sim, os irmãos. Apesar. Ah, Aham. não, a minha irmã, quando eu mudei de escola, ela acabou vindo. Você é o E o meu segundo, irmão, então. eu sou o mais velho. Ah, Eu você é o sou o mais mais velho? velho. Tenho uma irmã 2 anos mais nova, e daí meu irmão, 4 anos mais novo que minha irmã, 6 anos mais novo que eu. Tá, entendi. E aí, quando Então eu você fui era o para a modelo, escola, você que tinha que desbravando. desbravar. Exatamente. A minha irmã, ela já foi daí já no segundo colegial, né? Já foi para a mesma escola que eu estava. E o meu irmão mais novo, no primeiro colegial, já foi para a mesma escola já. Porque aí a gente viu a diferença que tinha realmente para poder preparar um pouquinho melhor, né? Não tinha como. Mas quando eu Que fui para a bosta, escola, diga-se de passagem, né? que bosta, diga-se de Perceber passagem, isso, né, cara? mas, cara, assim, no final das contas, eu não tenho que me queixar disso. Como você perguntou, se tinha muita diferença, logo que eu cheguei na escola particular, cara, eu sempre gostei de estudar, nunca tive problema com isso. E, modéstia à parte, sempre tive muita facilidade para estudar, inclusive Uhum. sozinho e tal. Então, assim, a escola não está ensinando um negócio que eu achava legal. Beleza. Eu pegava o livro, sei lá, química, por exemplo. O professor pedia um livro de química, nunca ensinou química. Cara, cara doido lá, tipo, eu peguei o livro de química, fui lendo sozinho, cara, aprendi química sozinho. Daí quando chegou lá no terceiro colegial, eu sabia, e os professores estavam falando, coisa que muita gente não conseguia, não sabia. E eu nunca tive problema para matemática, né? Que acho que isso mata muita gente, né, cara? O pessoal até que vem para biológicas, tal, acaba tendo aquele bloqueio com física e química, cara. Eu sempre gostei bastante, cara. E aí vem um parênteses, né? Eu joguei xadrez quando moleque, então não sei se isso tem a ver, mas minha concentração, isso facilita muito eu me concentrar e eu conseguir, Mas você chegava a jogar campeonato mesmo? Era um negócio. sim, sim, Você, assim, acho que você- você no meu treinava mesmo? Ou era treinava, só. não jogava. Acho que no meu auge eu cheguei a ser, eu acho que foi quarto do Brasil da Que categoria, isso, né? Pedro? Eu jogava direitinho.
A gente tinha um time e Ah, tal. peraí, não. Aí peraí. Nunca conversei com um campeão de xadrez. Peraí. Xadrez tem dom ou é treino? Ah, não, assim, você pode saber, mas assim, você consegue, se você tiver dom, você vai ganhar dos seus amigos que não treinam também. Tá. Para você começar a jogar campeonato, você precisa de treino, bastante treino, e obviamente, se você tiver um pouquinho de dom, isso vai facilitar, porque é muito cálculo, é muito você entender, e essa história de que o cara consegue calcular tudo, consegue calcular 20 lances para frente, isso é balela. Isso aí deve ter 2, 3 caras no mundo que consigam fazer isso de verdade. A maior parte você consegue olhar e ter uma leitura do que está acontecendo e consegue, assim, ver coisas imediatas, e você tem aquela leitura do que vai acontecer no longo prazo. Mas não dá para você ficar fazendo plano. Entendeu? Você imagina que, olha, isso aqui vai caminhar por aqui, esse aqui é o que eu tenho de mais forte aqui, então vou explorar isso, vou explorar aquela fraqueza. Você vai desse jeito, mas você não está calculando tudo como a galera acha. Mas o treino é justamente para isso, é você reconhecer fraqueza, reconhecer plano de jogo, de como que você vai, para que lado você vai, se ataca por aqui, por lá, reconhecer padrões que vão te facilitar para você não ter que ficar fazendo esse monte de cálculo de verdade, né? E isso tanto Não, e faz voltando para a diferença que... inovação, né? O robô ganhou Sim, lá do campeão de xadrez por causa disso, né? O robô consegue fazer um monte de jogada na frente, né? exato. O robô fica calculando, entendeu? E o cara vai pelo esquema e tal. Mas ainda assim, tem todo um questionamento se realmente o robô ganhou ou não. Isso entre os enxadristas até hoje é Ah, não uma sabia certa disso, não. polêmica. Porque tem o começo do jogo do robô. O robô ele vai meio sempre pelo lance de melhor nota. Eles tinham uns scores lá de nota, entendeu? Tá. E o jogador de xadrez, às vezes, você não faz um lance que você acha que é o melhor, você faz o lance, você usa o psicológico, você faz o lance que você sabe que o cara não gosta de jogar contra. Cara, o robô fez isso com o Kasparov na época, que foi o Uhum. grande jogo que teve essa história que o robô ganhou, né? Cara, o começo da partida Quer dizer que isso é uma parecia lenda, cara? Eu não humano, cara. sabia disso, pô. Não, o robô realmente ganhou, mas o questionamento é se o começo do jogo, se não tinha alguém humano jogando esse começo, vamos dizer assim, com uma coisa preparada ali para deixar o Kasparov numa coisa mais desconfortável do que ele gostaria, entendeu? O lance do Será? robô, cara, tem esse questionamento. Isso é uma Pô, isso é coisa meio que baixo isso, hein, até hoje, Pedro? cara. Era o único jeito de fazer de ganhar do cara. Você tira o cara da zona de conforto, bota para ele jogar numa coisa que ele está desconfortável e que para o robô não faz diferença nenhuma. Sim. O robô ele vai na força bruta, né? Ele faz cálculo, cálculo, cálculo e vê o que vai acontecer daqui a um monte de árvore de cálculo, ele vai indo, então ele vai até lá, entendeu? Mas mesmo assim ainda fura, né? Porque ele não faz todos os cálculos. É impossível você fazer todos os cálculos, por mais força bruta que ele tenha. Então, ele vai até um certo ponto onde ele vê que ali tem uma vantagem decisiva para um dos lados. E ele para de calcular. Só que às vezes tem alguma pegadinha naquele ponto ali, tem uma coisa que vira todo o jogo ao contrário. E volta e meia o robô se perde nessas coisas aí. É bem legal essas coisas assim. Mas Pô, não joguei, sabia, não jogava. sabia, não sabia dessa tua parte aí de campeão de xadrez, não, cara. Cara, infância boa, época boa. Viajava bastante para jogar os campeonatos, pelo menos no estado de São Paulo, jogava bastante, alguma coisa fora do estado de São Aí, quem Paulo. ia com você, cara? Cara, a gente tinha uma equipe em Assis, cara. Então, assim, na verdade, assim, tinha um primo meu que era muito bom também, então isso facilitava, né? E a gente tinha um treinador da cidade e tal, que acabava levando a gente. A prefeitura contratava um treinador e tal, e a gente montava equipe, né? Na verdade, para a prefeitura, o que interessava eram os jogos regionais. Interior de São Aham. Paulo tem jogos abertos, jogos regionais que dá acesso aos jogos abertos, né? E para uma cidade do interior ter uma equipe jogando jogos abertos é uma grande coisa, né? Então, na verdade, o que a gente fazia era ganhar jogos regionais, assim, um ano seguido do outro ali para jogar os jogos abertos. Aí, nos jogos abertos, aí o negócio mudava de figura, né? Que daí tinham os grandes mestres, não sei o que e tal, que aí ficava mais difícil, né? Mas, puta, bons tempos eu cheguei a ganhar de
de mestre internacional, assim, um cara de altíssimo nível jogando jogos abertos. A gente jogou, eu lembro jogar eu na mesa, o meu primo que estava jogando contra o Mequinho, por exemplo. Para a gente que era criança na época, era o grande ídolo, né? Que foi o cara que o xadrez popularizou depois dele e que a gente ouvia falar que tinha sido o cara que podia ter sido campeão do mundo do Brasil, né? E quando logo que ele voltou a jogar, ele jogou jogos abertos, a gente jogou contra o time de Campinas na época, que foi quem trouxe ele. Pô, que legal, cara. Que bacana, bacana, bacana. Que idade você tinha? Cara, acho que eu comecei a jogar por volta dos 10. Joguei até os 16, assim, eu joguei sério. Daí depois disso, mais e aí, por brincadeira. que parou de jogar? Essa é a pergunta. Faculdade. Boa. Faculdade. Jogava na faculdade, tinha as competições, tal, que tem xadrez, né? Mas não conseguia mais se dedicar como deveria, né? A faculdade acaba deixando você Não, peraí, você entra na faculdade com 17, né? Você não entrou com 16? 16 para 17. Eu tinha. Você entra com 16 para 17? Eu fiz 17. Deixa eu fazer a conta aqui. Entrei na faculdade. Eu tinha acabado de fazer 17. Eu faço aniversário em dezembro. Então, eu fiz... eu prestei os vestibulares com 16, mas a faculdade mesmo, o primeiro ano, eu tinha 17 quando entrei. Entendi. E aí, faculdade, por que surgiu medicina? Cara, eu fui fazer conta do que fazer. Como assim fazer conta do que fazer? Olha o jogador de xadrez. Mas é meio isso. Você, putz, engenharia, cara, ficar trabalhando com papel, conta e não sei o que, tal, o dia inteiro, cara, não vou gostar disso. Eu quero gente, eu gosto de gente, eu gosto de ter relacionamento com pessoas, tal. Então, cara, aí a medicina chamou a atenção, falou, pô, é a oportunidade que você tem de estar sempre com gente e de fazendo um monte de coisa diferente, né? Acho que isso é uma coisa que me preocupava imaginando o futuro. Cara, não quero fazer uma coisa só, não quero ficar aquele cara super bitolado no que eu estou fazendo, né? E aí, por conta disso, acabou aparecendo a medicina. E, na verdade, dentro da medicina, quando eu fui prestar, já era uma coisa que meio que tinha me chamado a atenção. Lógico, aquela história, né? Você usar óculos é um fator de risco para você ser oftalmologista, né, cara? É o médico que você vai todo ano, cara, você acha legal pra caramba, cara. O cara fica lá, tal, tipo, no escuro, pinga colírio, e vai e volta, e melhora esse, e bota aquela luzinha e tal, né? Então você já fica empolgado. E a minha mãe, uns 2 ou 3 anos antes de eu ter que prestar vestibular, minha mãe teve catarata. Minha mãe teve uma catarata precoce, com 30 e poucos anos, cara. Pelo que eu vejo agora, ela deve ter tido uma subcapsular posterior daquelas, porque eu lembro dela no final da tarde, tendo que dirigir, cara, ela chorando porque não estava enxergando, cara. Então, era uma subcapsular posterior, tal, mas ela operou muito cedo, cara. E assim, eu me lembro a mudança que foi a vida dela antes e depois da cirurgia de catarata, foi um negócio que me chamou muita atenção. Então, sabe aquela coisa que você fala, puta, isso é muito legal de fazer, cara. E aí vem aquela coisa, né? Cara, tem que decidir, tem que escolher. Tá, beleza, essa área aqui não, então, tira engenharia. Cara, e para a área eu sempre gostei da área de exatas, então pensava muito na área de exatas, mas, não, quer saber? Deixa eu ver medicina, olhei com mais calma, tal, acabei decidindo ir, mas já com viés de ir para oftalmologia já. Mas na faculdade tentei não ser aquele bitolado que fala, não, vou fazer oftalmo e já vai fazendo tudo. O pessoal e aí, você prestou para Londrina também? Não prestei Londrina, cara. Londrina, na verdade, só São Paulo. É que Londrina você tinha que estudar a parte, cara. Então, no primeiro, sem fazer cursinho, sem nada, eu preferi não prestar Londrina. Você tem que estudar a história do Paraná, a geografia do Paraná, você tem uns negócios diferentes, cara. Tá. Entendi. Para poder ter chance lá na UEL. Era um vestibular diferente, era aqueles vestibulares que a questão errada, ela tira ponto, aquelas questões que com somatória, sabe? Então, assim, era um vestibular bem diferente. Na verdade, você tinha que ter um preparo específico para ele, entendeu? Achei que não valia a pena. E eu preferi estudar para São Paulo mesmo, né? Daí eu prestei Botucatu, Unicamp, a FUVEST, né?
e prestei em Marília, cara. Marília é perto também, tem 45 quilômetros de Assis. Então, em Marília tinha acabado de virar estadual no ano que eu estava prestando a FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília. Prestei essas 4, daí dei sorte de passar e tranquilo. Agora, uma curiosidade, né? O pessoal da Paulista vai me matar, né, cara? Mas, assim, o único lugar que eu sabia que eu não queria fazer era na USP, cara. Tinha um amigo meu que era de Botucatu, cara, tinha falado que os caras da USP entravam na quadra, eram uns snob, não sei o que e tal, e eu falei, puta, não quero fazer USP e tal. Não, mas você prestou, né? Não, Era mas FUVEST, não? a FUVEST era os 4, né? Era Paulista, Aham. USP Ribeirão e Santa Casa. Santa Casa. Então, eu não coloquei USP primeira opção. Entendi. Eu coloquei Paulista. Só que aí, assim, eu coloquei Paulista e, na verdade, assim, eu não tinha a mínima ideia do que era Paulista na época. Infelizmente, cara. Tipo, eu liguei lá para saber se era pública de verdade, cara. Tipo, do meu nível de Para de desconhecimento do que ficar era o negócio, alfinetando, cara. Olha aí. Não cria problema pro Não, meu canal, cara. não, cara, mas... Cara, daí, quando eu passei, quando saiu o resultado, cara, fui conversar com as pessoas, passei na Unicamp, passei no Catuno, conversar com as pessoas, a pessoa falou, tá, você vai fazer Paulista, né? Tipo assim, sabe, tipo, os amigos do meu pai, que eram médicos, tal, que fui conversar, tipo, assim, eu não tinha ideia de onde eu tinha passado de verdade na época, entendeu? E daí, acabei indo, tal, puta, foi espetacular, tal, mas assim, eu passei bem no vestibular, tanto que eu fui, assim, na medicina geral, eu acho que eu fui sexto da FUVEST de medicina na época. E daí eu passei em primeiro na Paulista, porque ninguém punha primeira opção Paulista, todo mundo punha primeira opção na USP. Uhum. Então, eu fui o primeiro da Paulista do meu ano, assim, longe dos próximos, assim, porque todos os primeiros eram da USP. E daí o pessoal da Paulista falou, nossa, meu, você tinha nota para lá e passou aqui. Então, todo mundo sempre falava, nossa, que bacana, cara, o cara que é paulista de coração. Tá? Cara, esse é o negócio que vai ter nego fazendo voodoo meu, cara, assim. E, e como é a E vida, aí, né, e aí, cara? como é que foram os 6 anos, cara? Não, essa é Puta, demais. Como é que foram os 6 anos de Paulista, cara? cara, muito legal, cara. A Paulista, além de tudo, fica num bairro de São Paulo bacana, a Vila Mariana ali e tal. Então, dá para você ter uma vida um pouco mais próxima de cidade do interior, tal. Você consegue morando ali por perto. Cara, tá toda a galera da faculdade e tal. Você sempre tá na casa de um, na casa de Ah, como é que outro. foi Então, isso, isso. Pedro? E aí, teus pais te ajudavam financeiramente? Você trabalhava Sim, fora para pagar a conta? Como é que era não, isso? não. Graças a Deus eu tive esse Primeira apoio vez dos que você meus mora fora, pais. né? Primeira vez que eu fui morar fora, já vim direto para São Paulo. Dividir apartamento e tal. Assim, mas nada que eu possa reclamar. Pelo contrário, cara, tipo, tinha uma vida até com, dentro do possível, bastante mordomia e tal. Lógico, se demorar para ter carro só lá no quinto, sexto ano, que a gente tinha que ir para os hospitais bem fora de mão. Quem conhece São Paulo, a Paulista tem um hospital secundário que chama Hospital da Vila Maria, cara, que é no final da Marginal, quase indo para Guarulhos lá, passando o Corinthians lá. Então é um Uhum. lugar meio longe, assim, tal, que para chegar lá, tipo, ou você pegava o ônibus que saía tipo, 6:30 da manhã, ou você não tinha mais como chegar, tal. Então, ter o carro fazia diferença nessa época. Aí foi quando eu tive carro, tal. Mas assim, se esse é o teu Perdeu esse problema, né, meu ônibus alguma amigo? vez, Pedro? Antes de ter carro, sim, cara. Mas daí arrumava alguém estava indo depois, cara. Sempre tinha algum amigo, tal. Você ficava ali meio pela frente do hospital ali, sempre tinha alguém saindo do plantão e Aham. indo direto. Você dava um jeito, entendeu? É, dava para chegar lá, tal. Mas infelizmente acabei perdendo assim. Saía puta cedíssimo assim, cara. E meu, época de frio de São Paulo, cara, você acordar e andar até o lugar ali não é não é uma coisa muito legal, cara. Então,
Mas é aquela história, né? Se for isso que você tem que reclamar, a sua vida tá muito tranquila, né? Então faculdade foi super tranquila, super bacana. Onde é que você Praticava buscou o esporte. oftalmo? Cara, na faculdade, eu fui tentando me manter, como eu falei, tentar mente aberta, tentar não focar já em oftalmo, mas assim, já olhando com mais carinho para o oftalmo, né? Então, a minha iniciação científica já foi em oftalmo, e daí acho que vem também parte do meu dessa veia de inovação em oftalmologia, né? O meu orientador de iniciação científica era o Paulo Schor, e a gente fazia a gente em 96, 97, a gente fazia um atlas digital de oftalmologia, cara. Pegava as imagens que estavam tudo em slidezinho, cara. A gente digitalizava o slide, aí pegava a imagem, catalogava a imagem e a gente montou. Eu aprendi a fazer programação HTML na época, essas coisas assim, para poder pôr um site no ar de um atlas de oftalmologia, igual você tem hoje um monte de atlas aí. A gente tinha um em 95, 95 foi quando eu entrei na faculdade. Então, 96, 97 já tava rolando o site. É um negócio que, se a gente tivesse mantido, né, era para estar um negócio gigante hoje em dia, tá? Mas era difícil de conseguir foto na época, a gente dependia dos outros, tal, e daí, começo das coisas, né, todo mundo morrendo de ciúme das próprias imagens, ninguém queria ceder imagem para a gente, o pessoal, pô, mas se eu puser na internet, vão roubar a minha imagem. Bota lá teu nome e tal, o cara vai... Mas coisa que ninguém sabia, né? Na época, se for ver, tipo, era internet de escada. Então, pô, dentro da universidade até era mais tranquilo para a gente carregar as imagens. Mas se precisasse fazer alguma coisa de casa, carregar uma página, cara, aquela internet de Inviável. escada de 56, cara. Nossa senhora, cara. Só de madrugada, né, cara? Época de faculdade, que você era duro ainda, né, cara? Você, tipo, tinha que entrar de madrugada. Então, você conectava, tipo, acho que era às 10 da noite, que daí pagava um pulso só a madrugada inteira e Essa deixava. foto ia sair cara pra caramba. Pô, nem fale, cara, nem fale. E às vezes não carregava numa noite só, né, cara? Então você deixava lá o negócio rolando e tal. Ah, coisas boas, né? No final das contas, assim, demorava para burro Sim, e sim. tal. Eram outros tempos, mas ainda assim foi bem legal. Mas essa foi a iniciação científica, então esse era o contato que eu tinha com a oftalmologia. Mas eu tentei olhar para as outras coisas, né? Então teve algum momento na faculdade que eu gostava muito de cardiologia. Então, decidi que ia fazer cardio. Cardio é muito legal, vou fazer cardio. Aí, passei na cirurgia. Eu falei, porra, cirurgia é legal pra caramba também. Ah, cara, já que eu gosto de cardio, então vou fazer cirurgia cardíaca. Maravilha, cirurgia cardíaca e tal, né? Vê que é difícil e tal, né? Puta, daí passei em pediatria, cara, e tinha jeito com criança e tal, gostava de criança e tal. Daí, cara, acho que vou fazer cirurgia cardíaca pediátrica. A galera começou a olhar de lado e falou, meu, você tá doido, cara. Aí eu falei, realmente, deixa eu voltar para o oftalmo e fico por aqui. E daí foi onde me organizei, cara. Mas tentei olhar para tudo e falar que eu olhei com bastante carinho para essas áreas aí. O pessoal de pediatria, é, o, a Paulista tem um PS de pediatria muito bacana e a gente era uma das áreas onde a gente se sentia muito bem preparado. Tinha vários colegas que falavam que quando saíam, terminavam o sexto ano ali para dar os primeiros plantões, o pessoal preferia dar plantão de pediatria do que dar plantão de clínica médica. Porque se sentia mais tranquilo, mais seguro em ver criança do que ver adulto. Realmente era um pronto-socorro, a gente aprendia bastante, assim, era bem legal. Assim. Então, acho que isso tudo contribui, né, cara? Quando você tem exemplos de pessoas bacanas, pessoas empolgadas com o que estão fazendo, sempre você olha com mais carinho para essas áreas aí, né? Acho que foi meio por isso, mas acabei voltando para o oftalmo no final das contas, e daí, quando eu decidi oftalmo mesmo, fui atrás de tentar entrar um pouquinho mais, né? Então, eu fundei a Liga de Oftalmologia, a gente não tinha Liga de Oftalmologia lá na escola, e daí eu fundei a Liga de Oftalmologia para poder colocar o Você que aluno para fundou a dentro Liga de efetivamente. Oftalmologia, da Eu que fundei, Paulista? foi. Porra, que legal, cara. Aquelas coisas que você vai fazendo porque você quer e, tipo, beleza, vou abrir espaço para outros, né, cara, mas tô Uhum. fazendo para mim, né, cara? Acho que isso, sempre que a gente faz um negócio bacana, um monte de gente vai
vai lucrar junto, cara. Nunca é só você, né, cara? Então, acho que isso é um dos motivos da gente trabalhar tal. Lógico, não fui sozinho, né? Tem mais 2, 3 colegas, sendo que pelo menos um deles nem foi para oftalmo, foi para outra área, mas ainda assim a gente conseguiu montar, começar o movimento de ligas, né, é bem forte, né? Das ligas de oftalmologia em particular tá bem forte. Eles têm uma Pô, tá a bem seção forte, né, brasileira. Pedro? Pô, mas não era, né? Pô, você já Não, teve aí uma ideia inovadora aí, bem significante e sim, representativa, né? Legal sim, até ver aí que deu certo, né? foi, não, ver os caras das ligas, tal, fazer das coisas, tal, e montando eventos. Pô, há 2 anos atrás, 2 anos, na pandemia, pô, teve um evento que o cara até aqui do Rio, que estava à frente, que era o presidente da Blau, né, Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas de Aham. Oftalmologia, ele fez um evento de humanidades em oftalmologia, cara. Puta, foi um evento sensacional, cara. Muito legal mesmo, que trouxe aquelas coisas que a gente não discute, né, cara? O paciente está cego, e aí, como que é a vida dele? A depressão, não sei o quê. Falar um pouquinho é, da interface da oftalmologia com a arte, trazer aqueles pintores. Tem muita coisa bacana aí, né? Trazer a parte de escrita, de pessoas com deficiência escrevendo, é, e contos sobre oftalmologia para os residentes e para os oftalmologistas. Foi um evento super bacana, feito pelas ligas, cara, que acho que isso é... E eles continuam fazendo muita coisa. Desculpa. Saúde. Eles vão lançar agora, está na fase final, um puta livro de introdução à iniciação científica, cara. Moleques que tiveram a ideia, montaram, na verdade, sim, eles fizeram um evento, tipo, um evento, assim, aproveitando a pandemia, né, com alguns professores que falaram sobre iniciação científica, tipo, ó, para que você olha, quais são os tipos de estudo, outra aquela coisa meio maçante, mas, cara, que dá para você deixar legal, dá para você falar para o cara, ó, Uhum. na graduação, cara, tem esse estudo, esquece, isso aqui você não vai fazer. É difícil pra caramba, depende do seu professor fazer, mas, ó, tem esse aqui, foi isso que a gente montou na época, né? No começo, eu ajudei o pessoal das ligas a desenhar. Eles fizeram um seminário e depois disso, claro, pô, isso é bem legal. Vamos fazer um livro que não tem um livro. E eles já terminaram o livro, já me mandaram o modelo final do livro e acho que só falta ser publicado mesmo, que deve sair nos próximos dias, aí eu acredito. Uhum. Mas Pô, os caras legal. fortaleceram muito esse movimento e começou aqui no Rio de Janeiro, né? A gente, na verdade, fundiu 2 movimentos, né? O São Paulo tinha um movimento interligas forte, que daí juntava Santa Casa, Paulista, acho que a ABC tinha uma liga, o HC, a gente tinha as ligas que se reuniam, e no Rio começou, o André Portes aí começou aqui a estimular as faculdades aqui do Rio também a ter. E daí, num evento do SBO, a gente lançou a semente do que virou a Blau depois, né? Acho que os primeiros 2 ou 3 anos foram nos congressos da SBO que as ligas se reuniram e o negócio começou a crescer. Ah, que Entrou bacana, um não grupo sabia, de legal. entrou um grupo de alunos empolgados, começaram a trazer. Hoje eles estão com, se eu não me engano, com alguma coisa perto de 50 ligas associadas, tal. O negócio, os caras estão bem grandes mesmo, cara. E reunindo e fazendo evento em praticamente todos os eventos, tal. É um negócio bem legal, porque é uma Negócio oportunidade, bem né, cara? legal. E você vê os caras realmente se interessando, tentando entender um pouquinho melhor de oftalmologia. E aquela coisa, todos vão fazer oftalmo? Não, uma parte grande deles Sim. talvez nem faça, mas sai com uma visão um pouquinho melhor de oftalmo, né, cara? Oftalmo é aquela coisa que os colegas que não são oftalmos não querem nem olhar, né? Sim, 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 Nem sim, sim. tentam. Brincadeira à parte, eu lembro que na época da faculdade o pessoal já empurrava, né? Fala, não, fala com o Pedro que ele falou que quer fazer Uhum. oftalmo, ele gosta disso. Ninguém mais nem olhava, né? Ninguém encostava no olho de paciente nenhum, né, cara? E me diz o negócio, como é que você muda de camisa? Como é que é a transição aí
O mais comum é você, obviamente, Sim. ficar na tua escola, que você Sim. está lá na zona de conforto e tudo mais. E aí, por que você vai para a USP? Exato. Pode criar conflito, vai. Não, sem conflito, não tem conflito nenhum. Na prova de residência, a Paulista tinha 5 vagas de residente e mais 7 vagas que eram estagiários, sem bolsa, se não me engano. Acho que eram um total 12, mas só 5 que tinham bolsa. E no HC eram 12 com bolsa. E eu passei no HC com bolsa, e na escola eu fiquei de primeiro ou segundo excedente, já não lembro mais. Entendi. Então não teria bolsa. E aí, fiquei pensando, falar com... Vocês não têm aquela organização toda de rodar a lista, cara? Toda aquela... Eu já fiz... Eu gravei aqui com o Carol Gracitelli, com o Bruno. Os caras me explicaram toda a organização de como é que o pessoal vai para o exército. O negócio todo elaborado. Com duas vagas, a galera consegue botar 7 ou 8 para dentro. É isso aí. Não, mas... Então, isso... Agora você me ajudou a lembrar uma coisa. Com certeza eu não era o primeiro excedente. Se eu fosse o primeiro excedente, a galera teria rodado. Mas tinha um cara só da minha turma que estava para o exército, poderia ir se ele quisesse. Na verdade, ele tinha sido voluntário para a aeronáutica, não tinha passado, daí ele voltou para a lista da aeronáutica, do exército. Então, se ele quisesse para o exército, ele ia pegar um lugar horroroso. E assim, eu não era o primeiro excedente da lista, eu era o segundo excedente da lista. Então, assim, se ele rodasse, quem entrar não era eu direto. Ia depender de um cara que hoje é um puta amigo meu, mas na época a gente não conhecia ele, não era um cara nem da USP, nem da escola, e que ele talvez ficasse na escola e que daí, assim, meu amigo ia rodar, ia para um lugar, para a Amazônia aí da vida, e não necessariamente eu ia conseguir entrar na escola. Então, mas assim, eu tinha vaga além de tudo. Se eu quisesse fazer, eu faria como estagiário. Mas na época não achei justo continuar vivendo as custas dos meus pais, né, cara? Tipo, falei, tá bom, né? E assim, não é que eu tô falando, não, eu quero fazer na escola, porque é um lugar que assim, não dá para comparar com outro lugar que eu passei, né? E assim, um lugar com bolsa, né, cara? O título é diferente, é título de estagiário, não é título de residente. Então, assim, não foi uma decisão fácil por conta de tudo isso. E o que você falou, a zona de conforto é um negócio que te atrai muito, né? Você continuar no mesmo lugar, continuar fazendo as mesmas coisas com as mesmas pessoas, é aquela coisa, você está lá no plantão, você sempre vai ter alguém para tomar um café com você a hora que você sai andando pelo hospital, né, no meio da madrugada. E, cara, você precisa de uma avaliação do cara da cirurgia. Você liga lá, quem tá aí da cirurgia? Ô Joãozinho, você vai falar o teu apelido, né? Quase que eu falo o meu aqui e tal. Mas não tem problema nenhum com isso, nem. Solta aí, solta o apelido aí, pô. Era McFly, cara, do De Volta para o Futuro. Mas não o filho, o pai, o cara que tomava umas pancadinhas na cabeça, cara. O George McFly, cara. Cara, certeza, você ligava lá pro cara da cirurgia, ô Joãozinho, é o McFly que tá aí, vê esse paciente para mim, resolve isso, não sei o quê. Cara, seria uma maravilha. É diferente de você ir para um lugar novo, um lugar que você não conhece ninguém, que você vai ter que realmente desbravar como um todo, né? Então, isso acaba fazendo diferença. Mas, no final das contas, assim, a hora que eu tomei a decisão, que eu vi, falei, não, vou para um lugar que eu tenho bolsa, é um lugar com uma boa residência, tem um bom ensino e tal, e na época o HC estava no auge das campanhas de catarata, então o volume cirúrgico de lá era imbatível, né, cara? É um negócio que era gigantesco, assim. Eu terminei a minha residência, o R2, eu fiz mais de 100 extracapsulares. Faco eu parei de contar em 350. Assim, um volume ridículo, assim, né? Então, isso foi uma das coisas também, daí você começa a conversar, né, e você começa a ver que não, tô numa boa. Então, e foi por tranquilo isso que acabou sendo... a troca e a recepção? Foi. O começo sempre teve aquelas... Já vi que foi médio, mas tudo bem. Não.
Ah, que assim, os caras que me encheram o saco são os caras que hoje são uns puta amigo meu, tal. Aquela... Entendi. Não tem jeito. É a galera que gostava de coisa da Atlética, é a galera que gostava das mesmas coisas que eu fazia, que eu gostava, tal. Mas que assim, que no começo tem um certo, ainda tem um Preconceito. certo ranço, um Sim, sim, sim. rançozinho, tal. Mas no final das contas eu achei bom, cara. Acho que você começar do zero e ninguém ter nenhum tipo de preconceito sobre você. Tem o preconceito de onde você veio, mas assim, não tem aquele conceito de que, puta, esse cara é bom, esse cara é ruim por isso, por isso, por Uhum. isso. Cara, você é uma página em branco que você vai reescrever. Então isso acabei achando muito Pô, legal. isso é um ponto interessante. E foi mesmo, Pedro, uma página em branco, não tem essa conexão entre as instituições, meio que conversa Não, tal. não. Legal, legal Principalmente falar isso. principalmente com os colegas, né, cara? Acho que o pessoal, assim, tem o comecinho ali, aquelas brincadeiras, mas, cara, é o teu valor que está em jogo ali, né, cara? Você está conhecendo pessoas que você não conhecia antes da residência, pessoas que vão trabalhar com você e que vão olhar para como você trabalha, para como você faz, como você é parceiro para as coisas, né, cara? Então, isso acaba sendo muito legal. Até uma coisa que eu acho que a gente às vezes fala pouco disso, né? Dessa mudança de lugar. Eu acho que a maior parte das pessoas tende a abraçar a zona de conforto com muita força, né? E é uma coisa que vale a pena, às vezes, sabe? Você tem que se provar, você tem que se mostrar, porque assim, tá, beleza. Na Paulista, eu era o cara que tinha passado em primeiro lugar no meu ano, era um cara que todo mundo achava que era um cara que era estudioso, tal, mas, cara, isso vira um rótulo para você, né? Ninguém vai achar que você vai fazer algo diferente ou vai te dar uma oportunidade de fazer algo diferente porque você está naquele esquema ali que já vem de 6 anos e que vai continuar por mais 3, né, na residência. E foi, Você foi pegar e... frustrante, Pedro, para você não ter passado em Ah, primeiro no oftalmo? Na Paulista? Ah, isso é um não, ponto. Eu assim, não ia deixar de fazer essa pergunta, poxa vida. Peraí. Você vem aí não, como não, sendo o revelação aí da escola. Os 6 anos. Você muito provavelmente fez bons 6 anos de universidade. sim, E sim. aí? Não, Individual, como é que foi para foi, você? foi, foi um tanto frustrante. Assim, eu achava que eu ia tá na lista, que eu ia passar. Mas, assim, a prova da Paulista, em particular, você tem que estudar para a prova da Paulista. E eu sempre tive um certo grau de rebeldia de achar que, cara, não tem que ficar estudando para a prova, para passar numa prova específica. Na minha cabeça, vou estudar medicina. Cara, isso tem que, para mim, isso tem que bastar para eu passar nessa prova. Sim, Não, não, concordo com você. era uma coisa que me incomodava, essa ideia de ter que ficar focado e tal. Tanto que eu passei na prova da USP, passei na Unicamp, passei em Botucatu, todos os outros lugares que eu prestei residência eu passei. Então, ah, provavelmente eu não tivesse tão errado assim de estudar medicina na maior parte dos lugares, serviria talvez na prova da escola para ficar nos primeiros não fosse o suficiente, mas Não, peraí, cara. porque Diga-se de passagem. Você está na USP até hoje, cara. Então, assim, deu certo, né? sim, deu certo, graças a Deus. Era o que E tinha que ter acontecido, né? foi. E aí teve uma outra coisa que foi bacana, né, cara, que aí essa questão de se provar e você ter que dar o seu melhor, né, cara, acabou sendo bom para mim. E assim, eu entrei numa turma, modéstia à parte, muito boa, assim. Os meus colegas aí são caras que estão, boa parte deles estão brilhando aí, só para a gente citar, Residência que você está falando. de residência, só para citar alguns, né, o Ramon Ganem era meu parceiro de baladas aí, o Fernando Maleb, que o pessoal sabe aí, o pessoal da Retina conhece bem, fazendo umas coisas muito legais aí com avaliação de população em risco para diabetes, etc., né, cara? Então isso é muito legal, mesmo no HC ainda tem o Leandro Cabral, que faz retina, que o pessoal da Retina conhece bem. Então, assim, era uma turma com muita gente boa, muita gente bacana, é, e isso ajuda a te botar para cima, né? E aí teve mais uma coisa, né? Era uma turma super competitiva, todo mundo tentava tirar o couro. E daí, no final das contas, na prova do título, né? Um olhava para a cara do outro e falava, não, eu só quero ir melhor que você.
E um falava isso pro outro, cutucando e tal, né, cara? E eu encho o saco dos caras e falo, eu dei sorte, eu fui melhor que vocês. E assim, acho que eu tirei 1, 2 pontos a mais que o cara da minha turma. Só que assim, a turma era boa, eu fui primeiro do título no meu ano, porque eu Legal. tirei 1 ponto ou 2 a mais que os caras. Mas assim, era por isso, assim, não era aquela coisa que, só eu sozinho, provavelmente se tivesse estudado e tivesse conseguido ser primeiro. Quem um está estudando e cutucando o outro, Sim. joga a média lá para cima, né? Então, isso foi muito bom. E acho que isso é o que faz até hoje, né? O pessoal da HC continuar estando ali sempre nas médias ali, as médias são sempre altas, porque você tem um cutucando o outro, um chamando o outro e trazendo, e se o teu colega, você olha para o lado e fala, nossa, o cara está voando, eu tenho que voar também, isso te ajuda, né? Você tá em voo baixo ali, você fala, vou tranquilo aqui, que tá tudo certo, né? E me diz o negócio, onde é que você vira o rei do PS, cara? Na faculdade Não, ou na depois, USP? depois. Na USP, a hora que eu estou lá no HC, que estou fazendo terminei a residência e tal, todos os assistentes lá no HC, quando são contratados, quando prestam concurso, entram pelo pronto-socorro. Então, a gente tem que cumprir um período no pronto-socorro, não tem muita opção. E aí eu fui ficando no pronto-socorro e gostei de fazer. O pronto-socorro é uma coisa, dentro daquela ideia que eu te falei lá no começo, de que não gosto de fazer coisas iguais, não tem nada melhor que o pronto-socorro para você estar atendendo de pálpebra à retina, né? Você passa pelo olho inteiro. Então, é uma coisa que acaba empolgando você ter essa para quem gosta de estar variando coisas e gosta de raciocínio, e gosta de pensar e gosta de clínica mesmo, né? Acho que pronto-socorro não tem nada igual para você, e você não deixa cair o teu conhecimento, né? Então você tem que estar atualizado com ceratites, úlceras de córnea, porque vai chegar. Você tem que saber de olho seco, porque volta e meia vai aparecer o paciente com queixa de olho seco. Você tem que ter mão cirúrgica, porque você vai ter que fazer sutura de córnea, você vai ter que tirar corpo estranho, você vai ter que você vai ter que resolver coisas ali, né? Você vai ter que eventualmente drenar um abscesso de órbita ali. Não tem jeito. Às vezes vai ser você e o paciente está mal e você tem que resolver. Então você faz de tudo um pouco. Então acho que nessas acabou me empurrando um pouco mais para o pronto-socorro e deu certo. Daí eu fiquei como diretor aí já tem alguns anos que eu coordeno toda a equipe lá. Mas a equipe é muito boa, não tenho problema, muito pelo contrário. E como todo mundo Hoje acaba está entrando... mais tranquilo de coordenar, né, pô? Com gente Sim, boa sim. fica melhor, né? Fica mais fácil. E todo mundo vai entrando ali, tipo, a gente consegue ir montando a equipe para cobrir todas as áreas. Então, a gente tem gente hoje, eu tenho plantonista que faz órbita, eu tenho plantonista que faz plástica. Então, a gente tem todas as equipes. Então, assim, aquela coisa, de repente eu não consigo resolver hoje, mas amanhã eu consigo resolver esse caso aqui. Ou se conversa com um cara e fala, você consegue dar um pulinho aqui, ver isso, tal. Então, isso facilita muito. Fora o plantonista, né, você tem uma retaguarda boa, né? Então, isso ajuda bastante. Isso tranquiliza Me diz um bastante. negócio, Pedro. Quando eu estava gravando com o Sérgio Ricardo, eu fiquei conversando com ele, que era da Mil, eu fiquei falando muito com ele de por que a gente não consegue estruturar um sistema dentro da emergência de maior valorização e melhor pagamento para os melhores profissionais. Porque acaba que a gente tem sempre um profissional jovem trabalhando na emergência e acaba que o atendimento muitas vezes não é tão eficiente e todos E gera nós custo. podemos parar numa emergência que Sim. estamos pagando e que estamos coordenando. Então, assim, é uma coisa que para mim não faz muito sentido, é meio arriscado. Por que você acha que não dá para estruturar um serviço, um setor de emergência em que a gente consiga botar excelentes profissionais, pelo menos coordenando, né? Pelo menos trabalhando e orientando aí profissionais mais jovens? Pode ser até que vocês tenham isso lá na HC, porque nas emergências particulares em geral não é o que acontece, né? No HC a gente consegue ter essa mescla, né? A gente tem
a gente tem uma equipe do pessoal mais antigo, né? E que fica de retaguarda da equipe. Então, isso a gente consegue organizar e distribuir plantões. Só que o dia a dia do pronto-socorro, você tem que ter uma equipe mais jovem ao mesmo tempo. O problema realmente é remuneração, né? Você precisa entender que se esse primeiro atendimento for ruim, provavelmente, em vez de você fazer uma cirurgia, resolver com uma cirurgia, você vai levar um tempão com um monte de cirurgia e que, assim, no final das contas, a grande questão é que o prestador ou quem paga a conta não arca com nada do problema. Eu acho que esse é um ponto que, se a gente conseguisse mudar de alguma maneira, então, tá, beleza, o cara chegou no pronto-socorro, ele foi tratado e ficou com sequela, o quanto isso poderia ter sido diferente. Isso é difícil da gente medir em medicina. Não estou dizendo que isso é um negócio simples, é um negócio que a gente conseguiria, e não estou querendo trazer nenhum tipo de culpa para o médico que está lá fazendo o seu melhor, eventualmente. Mas teria que ter uma forma de, seja o Estado, né? Porque o Estado não paga melhor do que o privado, né? A saúde pública no Brasil, a gente sabe como é o pagamento. Mas ninguém arca com o negócio não ter dado certo. O pronto-socorro é aquela coisa que aconteceu, foi para o ambulatório, já não é mais problema meu, né? Então, eu acho que isso acaba desvirtuando um pouco o que era para ser, né? Você teria que ter, de repente, no serviço privado, se for falar para medicina baseada em valor, talvez a empresa, o hospital que está prestando o serviço vai querer que o cara que esteja lá seja o melhor possível a hora que ela tiver que responder por um caso que foi mal. Olha, aqui o teu serviço de atendimento de pronto-socorro que você precisa ter, né, que é obrigatório para você ter o meu credenciamento, está indo mal. Isso impacta no seu número disso. A hora que o cara receber menos por catarata, porque a úlcera de córnea for mal, sim, o cara vai pôr um cara bom lá para a porta, né? Ou vai pôr pelo menos um cara, como você falou, supervisionando, que saiba como começar o negócio e como direcionar. Acho que precisa isso. Acho que alunos do Dr. Pedro, por favor, meçam um pouquinho, façam trabalhos aí, orientados por Dr. Pedro, para arrumar soluções aí dentro do PS, hein? Exatamente. O pessoal do Geek Vision tem que ficar atento com isso aí para a gente poder organizar. Tá bom, beleza. E me diz um negócio, Pedro, por que você não abre consultório direto, cara? Como é que foi esse teu início aí de financeiro? Tava vivendo com a bolsa, já largou teu amigo já lá da Paulista? Já vai morar sozinho? Não, ainda estava morando lá com ele. A gente ficou bastante tempo, tal. Na verdade, eu fui morar perto do HC quando comecei a namorar e já estava pensando em casar. Foi talvez 2012, eu acho. Demorou para eu ir morar ali em volta do HC. Fiquei muito tempo morando por lá, até porque vários amigos meus de infância, de Assis, foram morar em São Paulo e foram morar ali meio na região. Então, tinha esse benefício aí de ter os amigos mais antigos por perto também. E daí, eu fui morar só lá no HC, fui morar lá já perto do HC, de carro, né? Aí já estava mais tranquilo. E aí o consultório, assim, eu gostava muito do HC, ainda gosto, eu fico bastante lá. E aí comecei a dar plantão, e daí o pessoal mais velho não queria dar plantão, passava plantão, então isso já dava um up aí no rendimento e tal, né? Estava fazendo doutorado, terminei o doutorado em 2010, então eu terminei a residência em 2003. Você faz engatilhado, né, Pedro? Você termina a residência, foi tudo mais ou menos. Aí você é contratado, né? Você entra lá para... terminei a residência em 2003, 2004 eu fui preceptor, entre 2004 e 2005. E aí você recebe? Recebe. O preceptor ele tem um salário melhor até do que a bolsa do residente. E eu fazia junto retina, né? E como é que é isso, Pedro? Muita gente quer entrar na preceptoria, todo mundo vai embora? Hoje nem tanto, o pessoal está querendo cair no mercado um pouco antes, mas na nossa época era super disputado. Era super disputado. E a preceptoria era um R4, Pedro?
Você continuava operando? Mais Como é ou que era? menos. Exato, você continuava operando e, assim, na verdade, os preceptores que operavam retina no HC. Então, sem ser preceptor, Ah, não falei disso, cara. Você já tinha escolhido já de fazer retina, mas já estava indo. já, Como é que é essa já. questão tua de retina, trauma? Você falou esse negócio interessante. Faz trauma, você faz o olho inteiro, tá? Isso. Mas você tinha já foco de. Você termina a residência para fazer retina? Como é que era esse teu olhar? Termino. Lá no HC a gente consegue, no R3, escolher a área de ênfase, né? Então, é onde você fica mais Você termina quando? ambulatórios. Peraí, deixa eu te interromper mais uma vez. 2003 que você termina. 3. Isso. Pô, a retina estava longe de ser o que é hoje, né? Você escolheu Sim, uma tava. retina que dava um pouco mais de trabalho, né? O sucesso não era tão grande, né? Não, ainda era o Acros com 800 cortes, cara. Eu peguei. Na verdade, estava mudando para 1.500, cara. Já estava bem melhor, já, né? Mas eu peguei essa fase toda, assim, começando a ter inversor, a gente tinha que operar com as lentezinhas, não tinha nada de sistema de contato. Ainda Aham. tinha, na verdade, assim, a lentezinha estava começando a inversor e a lentezinha, mas eu ainda peguei um pouco de operar com lente de prisma, lente de contato direta, tal. Eu peguei essa fase ainda de transição aí. Então foi o começo meio Fase meio duro. bizarra. Pô. É, As pessoas 2003 para não tinham esse glamour da retina, né? não, não, não. Aprendi a fazer bem introflexão. Acho que sou do grupo que ainda acha que introflexão serve para muita coisa e resolve muita coisa por conta disso. É, e aí, em 2004, eu fiquei na preceptoria barra retina, né? Barra fellow de retina. A gente fazia as duas coisas juntas. A gente teve ainda um benefício Por que grande. retina? Peraí, fala aí antes disso. Por que retina? Achava a cirurgia bonita, achava que era um negócio muito legal. Assim. Retina é aquelas coisas que Pô, você você. dominava completamente a cirurgia de catarata. Por que você não vai fazer só catarata? Por que você vai. Tem coisa que, sei lá, acho que retina, por algum motivo, eu gostei, me apaixonei e acabei resolvendo fazer retina. É aquelas coisas que hoje, olhando para trás, as pessoas perguntam, mas por quê? É verdade, podia ter sido uma vida mais tranquila, tal, mas Ah, pô, tinha a mão boa, né, cara? Pô, tu operou pra caramba, né? sim, sim. Já tinha, não, Quis cirurgia de meio que se catarata, desafiar, né? Quis sair do comum, porque o comum era você. desencanar e. Ah, e você queria ficar em São Paulo também, né? Porque, teoricamente, na minha cabeça aqui, você podia voltar para o interior fazendo catarata e ia ganhar um Então, dinheirão, né? não, então, aí é que tá. Eu sempre achei que eu ia voltar para o interior. O meu plano era voltar para o interior. E acabei aquela coisa que as coisas vão mudando, vão se direcionando para outro lado mas estava tudo certo para eu voltar para o interior. Mas daí resolvi fazer retina, fazer preceptoria, até porque não tinha ninguém no interior. Talvez esses sejam os motivos. Agora pensando aqui, né? Não tinha ninguém na época super bom de retina fazendo já na época. Então eu ia meio Entendi. também ser a referência da região, tal, e isso talvez fosse abrir porta, abrir espaço, facilitaria com certeza a vida na E isso tem época, influência né? de não ter aberto consultório? Querer voltar? Ou Essa é uma não? das coisas que eu pensava em voltar, então também não fazia sentido abrir o meu logo de cara. E aí juntou essa coisa de ficar no HC. 2004 foi um ano que a gente teve uma transição até de negócio de centro cirúrgico do HC e tal. O professor Milton Caro, na época, ele conseguiu um centro cirúrgico separado, que era um centro cirúrgico que era para ser de setor de convênios do hospital, mas que era muito subutilizado. Ele consegue para oftalmologia com a justificativa de que a gente tinha uma fila enorme de cirurgia de retina na época e que a gente precisaria dar conta dessa retina. Então, a gente pegou, assim, logo no começo da preceptoria, ele entregou para a gente, tá, vocês são os preceptores, então, é o seguinte, eu estou fazendo uma proposta aqui para melhorar o serviço de retina, vocês têm que fazer 6 cirurgias de retina por mês, vocês 3. E vocês se virem, vocês têm que entregar isso todo mês, 6 cirurgias. Então, a gente operou muito também. Aí eu falo, a gente terminou a E isso era preceptoria São com Paulo todo, volume. né? Não era só da USP, não, né? Acabava vindo gente de São De Paulo fora. todo, né? Era o serviço que tinha realmente volume. Né? Os outros lugares até tinham alguma coisa, mas muito, muito abaixo, né? Então a gente, no final das contas, quem tinha que dar
vazão, era a gente ali. Hoje já tem vários outros lugares que operam com volume igual, até maior que o nosso hoje em dia. Mas, na época, não tinha. Era basicamente a gente ali. E é o que você falou, eram os casos ruins, tal, os resultados muito piores do que a gente tem hoje. Tal. Era outra retina. Mas, ainda assim, a gente tinha que dar jeito. Então, e aí entrava Perseveraram, pô. pronto-socorro, exato. Entrava pronto-socorro, entrava complicação de residente, tudo isso a gente que dava conta. E acabou sendo que você vai juntando coisas, né? E aí a formação de retina da gente acabou sendo bem legal. A gente acabou tendo, eu e os meus colegas preceptores na época, né? Acabou sendo muito bom e aí você vai, aquela coisa, você vai meio que ficando encostando, né, cara? Porque daí começa esse tipo de coisa, no próprio HC você vai assumindo função e tudo mais. E aí acabou surgindo a possibilidade de eu continuar, por exemplo, orientando o pessoal da catarata também. Então, eu fazia retina e fiquei de preceptor da catarata depois por mais uns anos ainda. E nessa, daí eu comecei o doutorado, e meu doutorado foi justamente com o ensino do residente, né, a curva de complicação dos residentes. Tal. Hoje o pessoal já sabe isso, mas... Dentro da retina, dentro da catarata, dentro de tudo? Dentro da catarata. Tá. Focando mais na catarata, né? Uhum. No final das contas, tinha uma vantagem, né? Que se tivesse alguma complicação muito grave, provavelmente iam me chamar também, né? Então, eu conseguia meio controlar o pessoal. Você não está me passando teus casos, você não está me passando teus dados. Sim. A gente tinha como controlar isso e tal. Isso facilitou também. E acho que foi uma junção de fatores. Eu fui ficando, daí prestei concurso, continuei no HC. E, enquanto isso, assim, acabei... Aí, quando você HC, presta concurso, você bota a âncora. Aí você, tipo, vou ficar aqui. Aí decidi que ia ficar. E para fora, Pedro? Achei que não valia a pena. Achei que realmente Foi opção tua mesmo. Foi opção. Ir para fora, para fazer uma coisa não cirúrgica, sendo que, cara, fazer catarata e retina. Eu achei que falei, não faz sentido, cara. Então, 1 ano sem operar fora, cara, vou perder mão, vai ser... Isso é um negócio isso é um negócio que vocês de USP têm mais que a Paulista, né, cara? Tem conversado aqui com vocês. Takashi foi a mesma coisa que eu fiquei falando com ele. Vocês têm um negócio de ter uma mão tão boa, né? Você fala, pô, vou para fora, tal, vou perder isso daqui. O que eu vou aprender, entendeu? Tipo, não é um negócio que é tão, pra gente, pelo menos, não é tão lógico, assim. É uma coisa que, para você retomar a mão cirúrgica, cara, puxa vida, Sim. É uma dureza, tal. Até pô, isso acaba que é uma obrigatoriedade na Paulista, né, cara? O Rubinho sempre, tipo, bota esse negócio, tipo assim, porra, ele já meio que conecta todo mundo, né, cara? Então linka pra galera aí os pra centros. Fora, tal. É uma coisa que eu falo, né? Acho que o grande problema, que foi uma coisa que eu particularmente fiz, mas o pessoal vai para fora e acaba produzindo muito mais no fellow fora, porque ele faz uma coisa que ele não faz aqui no Brasil, que é você parar o que você estiver fazendo para se dedicar. Então, o cara fora não pode trabalhar, o cara fica lá todas as horas do dia dentro do serviço. O cara aqui no Brasil, isso não vou falar uma crítica, né, porque o pessoal pode ficar chateado comigo, mas é uma coisa que eu acho que os fellows aqui do Brasil não conseguem entender. O cara vem para fazer o fellow, em vez de se dedicar e ficar lá, e ficar aquela coisa de rato de hospital, cara. Tipo, beleza, aonde tem alguma coisa acontecendo que eu possa aprender? Na Pedro fica no centro cirúrgico, você está falando de catarata, fica no centro cirúrgico, vendo os caras operando, tal, vendo o que está acontecendo, vendo a bobagem que o colega faz, tal. Não é você ir lá, faz o teu horarinho, pega suas coisas, vai trabalhar para se manter, que é isso que a gente vê acontecer. Sim. O cara vai para fora, total. O cara vende carro, vende tudo, se organiza, naquele período que ele está lá, ele vive com aquele dinheiro que ele tem. O cara vem aqui em São Paulo, o cara quer fazer o fellow, mas também quer viajar, quer trocar de carro, quer casar. Cara, não vai rolar. Então, aí dá a impressão que os nossos fellows são muito piores do que os fellows fora. Mas as pessoas que estão aqui que acabam não aproveitando corretamente. Eu sou dessa teoria e acho que, assim, fora você tem realmente serviços onde você vai aprender coisas bacanas, mas
é pontual, cara. Você tem que saber para que você está indo, o que você quer fazer, o que você exatamente vai trazer de lá. Você simplesmente ir para fazer um fellow de catarata fora, meu amigo, você não vai operar. Se você já não foi meio com um projeto, com uma coisa, cara, o que você vai aprender lá de diferente que você não aprenderia aqui, ou que você não leria o paper do cara e ok. Você tem que ir muito focado. Isso, muita gente vai perdido, e daí a hora que volta ainda perdeu as conexões que tinham aqui. E hoje a gente vê muita gente realmente tendo esse tipo de problema. O cara é completamente desorientado em relação a tudo que está acontecendo, chega sem dinheiro, sem ter como começar as coisas aqui, e aí a única coisa que sobra é um cara super gabaritado, tendo que trabalhar num lugar horroroso aí, que paga uma fração aí do que o cara mereceria, porque é o que tem para ele, e até o contato, né? É mais fácil, terminando a residência, você se arranjar ali, porque é um colega que sabe de um cara que está precisando num lugar, no outro, e isso facilita, né? Você, depois de 1 ano, 2 anos, você tentar fazer isso, você vai ficar mais perdido, né? Ó, vou te falar, ó, você estava falando, o que veio na minha cabeça? O cara volta para trabalhar num PS. Super pejorativo, Exato. cara. Tá vendo? Por isso que eu falo que tem que mudar essa imagem do PS, porque não tem esse sentido, Sim, cara. sim. Isso me irrita, cara. Eu não gosto desse negócio, cara. Sabe? Tipo, o Sim. cara vai pro PS, o cara ganha mal, o cara teoricamente é ruim, e tipo assim, não podia ter uma pessoa ruim, não podia ter uma pessoa que tá recebendo mal, que tá desmotivada para trabalhar num negócio que é tão relevante, cara. Eu fico muito louco Não, com é o isso, cara. contrário. Esse é o cara que tem que. É o cara que tem que saber de tudo um pouco, cara. É o cara que tem que ser realmente de um nível muito acima para poder estar lá, né, cara? Acho que Tinha que ter essa esse é um desconstrução do problema. mercado, cara, de verdade. É, E acho que a é, gente tinha que expor é, mais isso, Pedro. sim. Isso Tá, é para a não, gente pra beleza. repetir Tem, total, cara. e ver se consegue, né? E nessas, assim, eu acabei indo trabalhar com alguns colegas, assim, aquela coisa, o pessoal vai te chamando, você vai começando a trabalhar e tal, e aí você começa a encher teus períodos, né, cara? Acho que essa é a fase onde, pessoalmente, eu não vou falar que eu me culpo, mas eu acho que você começa a ganhar dinheiro, começa a trabalhar daqui e dali, você perde um pouco a mão e perde um pouco a perspectiva. Eu acho que eu tive esse meu momento, acho que todo mundo tem, e às vezes não se dá conta de que isso não é legal de você fazer, e você tem que escolher muito bem, né, cara? E daí, depois de um tempo, eu comecei a me organizar melhor um pouco e acertar algumas coisas, mas assim, tem o custo de oportunidade de você trabalhar num lugar ruim, cara, que tipo, o cara não vai te oferecer uma coisa melhor porque você está com o seu período ocupado. Então, assim, o negócio você tem que saber exatamente o que você quer tirar daquele. É a mesma coisa do Fellow. Você tem que saber, eu estou indo lá para tirar isso, que seja só o dinheiro. Entendeu? Mas você vai fazer e você vai limitar aquilo para não deixar aquilo pegando outros espaços e outros horários e tudo mais na tua vida, para você poder focar. Eu levei um tempo para me organizar, mas depois eu consegui me organizar, e aí comecei a ir para o outro lado, que foi montar o meu consultório, e aí tem uma participação muito bacana da minha esposa, da Maria Fernanda, né? Que quando você tem um parceiro é muito mais fácil, né? Você tem um sócio e um sócio dentro de casa, isso facilita, né? Ainda que ela tenha montado o consultório, tenha ido viajar e me deixado o consultório sozinho ali, trabalhando por um tempão, né? Porra, tu fica dando uma alfinetada na tua esposa, cara. Porra. Não, Não, mas isso é brincadeira à brabo, né, parte, cara? Não, mas brincadeiras à parte, mas é verdade, né, cara? Assim, tipo, obviamente é compreensivo dentro do projeto de vida de cada um dela. sim, Beleza, é sim. legal. Mas é uma baita da dificuldade, né? Tipo. Com certeza, com certeza. É muito diferente de você ter uma pessoa trabalhando com você, dividindo as tarefas do dia a dia, dividindo todo o processo administrativo, né, cara? Administrar dá muito mais trabalho do que você trabalhar para alguém. Acho que isso é uma coisa que a gente hoje já discute um pouco mais, né? Mas é algo que tem que ficar muito claro para todo mundo, né? A gente estava falando de empreendedorismo mais cedo aí e tal, mas empreender é muito difícil, te toma um Muito tempo e te dá um difícil. trabalho do caramba, não tem jeito, você vai precisar despender uma energia, cara, você tem que saber se você tem ou não, e não tem problema nenhum você decidir que não tem e trabalhar, você só não pode ficar sofrendo com isso, que acho que hoje é
é o grande problema, né? As Cara, pessoas olha sofrem. aqui. Cara, Pedro, olha aqui. Isso aí, olha, eu peço para vocês indicação de livro. Cara, olha aqui. Eu tô lendo esse livro, cara, que foi, ele foi do McDonald's, né, o João, cara. Cara, e o que ele fala, cara, é tipo, você tem que de alguma forma encontrar algum trabalho que te traga prazer e parar de tipo ter aquela meta de um dia você feliz no dia que eu me aposentar, ou o dia isso, e tipo, a vida passa, que é uma desgraça, né? E esse ponto do empreendedorismo, cara, é algo que eu fico tentando bater muito aqui, né? Eu acho que a gente tem que desnudar um pouquinho essa maravilha de que o empreendedor é o cara que sai na capa da Forbes, que está milionário. Cara, a grande verdade, infelizmente, empreender é uma desgraça, né, cara? A grande maioria das pessoas se frustra, quebra, é uma bosta. Então, assim, tipo assim, você tem que gostar daquilo. A pessoa tem que parar com esse negócio, tipo, todo médico hoje tem que ser empreendedor. Para com essa porcaria, eu acho que não, pô. Assim como não todo médico tem que ser um maravilhoso assistencialista, porque nem todo mundo gosta de tudo, pô. É se encontrar o teu eu, né? É só não sofrer com isso. Acho que esse é o grande drama que tem atualmente. O pessoal sofre com o negócio, tipo, e às vezes não precisa, tipo, aceita que aquilo é o que você quer fazer, é o que você consegue, se planeje dentro dessa realidade que você está fazendo, mas construa a sua vida em função disso. Cara, se você quer trabalhar para alguém, será que você realmente precisa de um doutorado, por exemplo? Isso vai mudar alguma coisa que você ganha, que você não ganha? O que isso vai acrescentar para você? Tenha clareza, né, cara? Clareza de propósito, acho que é algo que está faltando muito e as pessoas nem procuram isso, né? E tudo bem, cara, tipo, não tem problema nenhum ser empregado, mas, cara, não queira achar que se você está trabalhando para andar de Uno, você vai ficar sofrendo porque você não está andando de Porsche. Não junte as duas coisas, você vai sofrer. O cara que anda de Porsche é a brincadeira que a gente fez no começo lá. Todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. O cara que anda de Porsche, o cara tá ralando de um tanto, cara. O cara tá fazendo coisa que você provavelmente não vai estar feliz fazendo. Você não vai estar chegando para ver teus filhos para dormir, você vai chegar, teus filhos já vão estar na cama dormindo, você não está vendo eles crescerem, você está se dedicando de uma forma maior. Ou você é herdeiro, né, cara? Que aí é outro caminho, daí não é você que escolhe, né? O negócio já veio para você, mas se não, para as pessoas que trabalham, para as pessoas que dependem do próprio trabalho, você vai ter que trabalhar muito para o negócio dar certo. Não tem como. E tem que ver se você quer trabalhar esse tanto, né? Pedro, me diz um negócio, cara. Tô aqui numa dúvida aqui. No teu CV tem essa tua passagem de consultoria aí na Bausch. Como é que... O que é um médico consultor? Queria, na verdade, trazer aqui uma visão que eu acho que é um pouco obscura. Trazer aí a tua experiência. E aí a Sim, Bausch aqui está colocado aqui. Bausch paga nós aqui. Estou colocando aqui o merchan só porque estava dentro da tua história. Sim. Mas independente do laboratório, como é que foi a tua experiência e essa tua participação? Acho que isso, de novo, já em relação a isso que a gente está falando, né, do propósito das pessoas entenderem o que elas querem fazer, isso é algo que essa é uma parte de carreira que está mudando para muita gente, né? Muita gente nem imaginava. Hoje, na minha turma, a gente estava fazendo uma conta. Verdade, na minha turma de faculdade, mais ou menos, acho que uns 15% a 20% dos médicos da minha turma trabalham para a indústria hoje em dia. Trabalham diretamente para a indústria, são empregados da indústria. É uma coisa que antes a gente nem imaginava. Exatamente. Mas, a consultoria, a Bausch & Lomb, ela não tinha um gerente médico na época e, na verdade, quem cuidava dos produtos, né, oftalmológicos, era o pessoal do marketing. O pessoal do marketing precisava entender melhor o que eram os produtos e o que podia, o que não podia falar em linguagem médica. Então, assim, eu era contratado para fazer essa parte médica que eles não tinham dentro do time deles. Então, eu ajudava justamente nisso. Foi uma experiência bem bacana participar, ver os caras desenvolvendo as campanhas, o produto forte deles, acho que por isso que eles me chamaram para a retina, né? Foi quando a retina era os derivados aí do Aredes, né? O Nelvit, o Cuvit, na época, essas coisas, eram as vitaminas para retina. Então, eu tinha
as propagandas que os caras queriam fazer, o cara queria fazer o folder, ele falava, isso eu posso falar? Então, aqui O está meio Aredes é de que ano, exagerado. o Pedro? Você lembra? O Ai, estudo? não lembro, cara, de cabeça, eu acho que Mas é talvez... dessa época? É dessa época, É tava 2000, 2010? acho que é 2008, se eu não me engano, o Aredes. Os primeiros, o report não do Aredes 2, né? O Aredes mesmo, que ainda não Aham. tinha a Lutaína e a Xantina, 2007, 2008, se eu não me engano. É, então, eles estavam no boom de vender, e só eles tinham a vitamina na época tal. Então, os caras estavam nadando de braçada tal. Era bem legal ver os caras fazendo a propaganda, montando a aula, ajudava a fazer revisão da aula, tudo. Então, E cara, teve uma soma positiva nisso aí? Eles ganhavam de você, você ganhava também de estar lá vinculado? Como é que foi isso para você, tua visão aí, não, passado um tempo? assim, tinha um valor, né, que eles pagavam para fazer esse serviço. Eu tinha que ir lá pessoalmente uma vez por semana, ficava um horário lá trabalhando, mas assim, eu ficava com o gerente de marketing diretamente, né, com o diretor de marketing da área na época. A gente ficava revendo materiais, tudo. Algumas coisas eles mandavam, daí a gente fazia a conta da hora ali e tudo bem, acertava quando era uma coisa mais extensa para rever. Mas, cara, foi bem positivo entender como a indústria pensa, como que a indústria quer fazer propaganda, ver que tem coisas que às vezes você falava. O pessoal que eu trabalhava na época era bem correto nisso, mas seguiam praticamente tudo que eu falava. Olha, isso aqui está exagerado, isso aqui não é bem verdade. Mas e você via outras que às vezes eles traziam, mas isso eles podem falar? Não, não pode, mas eles estão falando. Então a gente acaba entendendo um pouquinho mais de toda essa questão, de toda essa parte aí. Foi uma experiência bem legal. E aí, É, não valeu a acho que pena entrar nesse. Não, 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 mas o ponto é: doutor Pedro virar mesmo um médico representante da indústria para outros laboratórios e tudo mais. Você não vislumbrou isso daí como carreira? não vislumbrei. Eu não, acho que não era para mim. Acho que, de novo, eu ia acabar voltando para o que eu falei que eu não queria fazer, que era ficar no escritório resolvendo burocracia, resolvendo papelada. E era interessante porque eu ia lá para ver material, o material de propaganda estava pronto para sair e tal, mas eu acompanhava às vezes os e-mails dos caras trocando, tipo, assinatura não sei de quem, pega a assinatura não sei do que, pega. Cara, isso é muito chato, cara. E passa no regulatório. Meu, isso é muito chato, cara. Isso aí esquece, cara. Eu ia morrer se eu tivesse que ficar fazendo isso. Então, esse foi um dos motivos aí que acho que nunca me passou pela cabeça ir para essa área. Mas tenho grandes amigos que foram para a indústria e o pessoal é muito feliz com isso, sabe? O pessoal acaba se achou, né? A minha preceptora do HC, ela ela chegou a ter o consultório dela, tudo, mas daí ela entrou para a indústria e tal, foi crescendo. Hoje ela é gerente América Latina, uma das grandes farmas aí, gerente médica, está super bem e foi para essa área, entendeu? E é uma pessoa que eu gosto muito, que eu tive, que foi o preceptor para a gente lá no HC, assim, é o cara que você olha, assim, sabe, tipo, como o irmão mais velho, aquele cara que te guia para fazer tudo, né? Então, a gente tem esse carinho muito grande pelos nossos preceptores. E, e acompanhar a carreira dela, a trajetória dela. Eu tive a oportunidade de interagir, porque ela trabalhou muito tempo com o oftalmo mesmo, né? Então, foi bem bacana ver como as coisas acontecem, como as coisas funcionam na indústria. Mas, para mim, acho que não servia. Tá, beleza. Me diz um negócio, arrependimentos de carreira, olhando para trás aí, dentro do teu histórico todo aí, o que é tem algum ponto relevante que era para ter feito diferente, que era para ter mudado realmente? Ter montado o consultório mais cedo. Acho que essa É, é aquela coisa que a gente ouve o pessoal falando que a hora que você abrir, você vai levar um tempo, vai dar certo, e mas leva, né? você precisa persistir, você precisa ficar lá, tal, entendeu? Então, tipo, se eu tivesse montado antes, eu já estaria mais avançado em relação a isso. E acho que faz parte até do aprendizado, você dá as cabeçadas,
você trabalhar em lugar ruim, para você ver como o negócio pode ser ruim, como o negócio pode ser mal feito às vezes, e você olhar e falar, não, isso eu não quero para mim, isso eu quero fazer diferente, acho que eu mereço mais que isso, o meu paciente merece mais que isso. Então, um lugar que correria de atendimento de paciente, ou que você tem que canetar exame, que você tem que forçar a barra com o exame e tal, essas coisas, cara, não são legais, cara. A gente precisa ter clareza, essa é uma palavra que apareceu várias vezes, poxa, né? Mas ter clareza do que você quer para você e do que você não quer para você. Então, mas foi bom, mas eu gostaria de ter começado um pouco antes. Já tem já uma receita, uma visão aí de sucesso para você, Pedro? Eu acho que, sinceramente, eu acho que as coisas estão andando bem. Acho que, não sei se eu tenho total sucesso, mas eu acho que eu estou muito perto disso porque, cara, tenho família, consigo viver bem minha família, consigo fazer boa parte das coisas que eu quero, consigo ter tempo para me dedicar a coisas que eu gosto, como geek, por exemplo, né, cara, e isso eu consigo me organizar para poder fazer e estar lá e curtir. E isso acaba te abrindo outras oportunidades, né? Então, você falou da questão do CBO e dos eventos do CBO, das coisas do CBO. Cara, isso me traz uma oportunidade de conviver com gente do Brasil inteiro e me trouxe aqui, por exemplo, né, cara, falando contigo aqui. Acho que Pô, não, isso acaba... tua participação lá no Lideranças é muito legal, Pedro. É um Bom, agradecimento aí que eu faço aí em nome de turma aí, que eu acho que você faz uma diferença gigantesca. Aí todos os palestrantes aí que auxiliam a gente, é muito bacana. mas, olha, vou ser sincero, isso me dá um prazer enorme participar, poder estar lá. Entendeu? Então, assim, acho que se for para medir o sucesso por isso, acho que eu estou indo muito bem. Acho que... E, assim, a questão de dinheiro, obviamente, a gente sempre ganha mais do que precisa e menos do que a gente acha que merece, né, cara? Então, isso é uma coisa que a gente sempre vai ficar nesse drama, mas é você se organizar, se planejar para as coisas darem certo. Acho que isso é importante. Acho que a fórmula do sucesso é você não estar assim, você não pode estar totalmente satisfeito porque senão você se acomoda e acabou naquilo e tudo bem. Você tem que ter uma insatisfação do bem, assim, querer procurar melhorar, seguir, mirando sempre um pouquinho mais para cima, mas não tão mais para cima a ponto de você estar o tempo todo frustrado, né? Acho que esse é um ponto importantíssimo. Muito bom, doutor Pedro. Olha, maravilhoso. Queria te agradecer. Pedir desculpa pública aí para a doutora Maria Fernanda, que eu estou acabando com o carnaval de vocês. Tá? Esse episódio aqui vai sair na primeira semana de abril. Espero eu estar chegando hoje em Pamplona, que eu estarei fazendo o caminho de Santiago de Compostela. Tá? Então, isso aqui tá tudo um projeto aí que de vez em quando eu tenho umas lesões aqui que eu fico meio preocupado até de falar isso aqui, mas como já vai estar no caminho, então eu posso falar hoje que já vai estar uma coisa oficial, entendeu? Mas queria te agradecer aí demais, Pedro. Prazer. Muito bacana a história, tá? Parabéns aí pela jornada. Continue aí, ó, encontra um caminho de melhor remuneração do PS, que isso aí eu acho que é uma coisa que você tem muita força, você vai ganhar. Conecta aí teus alunos aí para encontrar soluções aí para isso. E eu aí agradecer publicamente, você já me deu inúmeras aulas aí em diversos períodos aí da vida. Beijão, Maria Fernanda, por ter cedido aí o maridão aí para participar. Faça aí tuas considerações finais e depois eu boto aqui nos links, aqui nas bios, teus contatos aí, o que precisar. Obrigadão, Pedro. Fala aí, fala teus contatos aí, o que você precisa aí. Dá o teu recado final. Não, foi só agradecer a oportunidade. É bacana demais participar, bacana demais estar aqui conversando, bater esse papo. Acho que foi uma tarde sensacional aqui da gente conversando aqui. Prazer enorme. Um abraço para você e para todo mundo que estiver vendo e ouvindo a gente aí. Contem com a gente, sigam atrás do que você acha bacana e se a gente puder ajudar de alguma maneira, estou sempre à disposição, manda um e-mail aí, posso demorar para responder, não sou rápido em responder e-mail não, mas eu vou responder, prometo. Valeu, Pedrão. Abraço. Gente, fica com Deus. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.